Bom dia, galera. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Hoje, para mais um Clube do Livro, a gente vai falar sobre O Arqueiro, do Bernard Cornwell. E estou aqui com os meus colegas de Clube do Livro. Vou pedir para eles se apresentarem. Carol, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Animada para falar desse livro que eu ainda amo, por incrível que pareça. E é isso. Muitas coisas pra falar. Assim que é bom. Continuando então, Teseu, bem-vindo. Olá, galera. Bom dia a todos. Coisas boas e muitas coisas ruins pra falar também. Vamos aí. A gente já começa com treta na apresentação. Como assim vocês não gostaram do livro? Né? Continuando aqui, mas por último, não menos importante, Felipe, bem-vindo. Bom dia, Theory. Bom dia, pessoal da live. As flechas voavam enquanto a primeira salva ainda sussurrava pela água piscada pelo vento. A segunda foi disparada e enquanto os homens colocavam a terceira flecha nas cordas, as primeiras atingiam o alvo. Carai. Isso é muito pica, né, velho? Os malucos eram muito bravos, velho. Véio. Dizem que tinha arcos que o torque de você puxar ele pra tirar a flecha era em torno de 60 quilos. Agora imagina os caras fazendo isso e atirando, sei lá, de 5 a 10 flechas por minuto. Eu só consigo imaginar os arqueiros como... Já assistiu aquele filme de caminhoneiro? O Falcão, que era com... Já. De caminhoneiro! Esse filme que ele tem... do Sylvester Stallone, que é de... Sylvester Stallone. Braço de ferro. É maravilhoso esse filme. E aí ele tem um braço pra jogar braço de ferro assim, tipo o Homer Simpson, e fica com o braço um fortão, enquanto o outro fica mais fininho. Eu imagino que deve ser assim, né, velho? O braço de puxar deve ser aquele braço fortaço, e o de mirar deve ser, assim, é uma força que você tem que segurar ainda, mas deve ser mais fino. Eu imagino mais musculatura das costas, né, que é mais envolvida. Né? Não é verdade, hein, Felipe? Os caras devem ser largos pra caraca, virado em ombro. E hoje a nossa host será a Carol, quem fez a indicação do livro. Então eu vou passar a palavra pra você, Carol. Fique à vontade aí. Ai, gente, acho importante lembrar. Eu indiquei esse livro no ano passado, que é um livro que foi muito impactante para mim quando eu li ele há quase 20 anos atrás. Ganhei esse livro há quase 20 anos atrás. E ele me impactou bastante na época, então foi muito curioso reler ele agora, depois de tanto tempo. Eu tava até conversando aqui com o Teseu antes da gente começar, que a impressão que eu tive foi que o que me encantou na época continua intacto e algumas coisas foram perdidas no caminho, porque a gente, né, o tempo passa, a gente desenvolve visões diferentes sobre muitas coisas e outras passam a incomodar. Então, eu sei que acho que o Felipe já tinha lido ele também, já. Né? Uhum. Há quanto tempo? Eu li em 2019. Mais recente. Longe, né? Então não tem tanta diferença. Então, só para fazer essa pontuação antes da gente entrar no nosso roteiro, porque é um movimento muito interessante, né? Reler uma coisa que a gente leu há tanto tempo atrás. Corre o risco de você perder completamente o encanto, como também pode te fazer refletir sobre vários outros pontos, né? Sim. Uma coisa que é bom lembrar o pessoal que tá escutando a gente na ordem, que não era esse livro que era pra ser o do mês, era pra ser A Filha das Profundezas, do Rick Riordan, mas como o Teori já explicou em vários podcasts, a gente tem uma votação lá no grupo, quando lê mais ou menos 10% do livro, se vamos continuar ou não, pra gente não se sentir na obrigação de ler um livro que não tá gostando, e democraticamente a gente escolheu não continuar lendo ele, e por isso a gente tá no Arqueiro, que era um dos livros reservas que nós tínhamos para ler. Exato, muito bem lembrado, Teseu. Por isso que nós estamos aqui hoje, pra falar do Arqueiro. Vamos começar então aqui pelo roteiro, né? A gente começa com o autor. O autor é o Bernard Cornwell, ele tem 79 anos, ele é britânico, e tem uma coisa muito curiosa, tem muitas curiosidades sobre a vida dele, porque eu nunca tinha pesquisado tanto sobre ele antes de me preparar para esse clube do livro, e tem muita coisa curiosa sobre a vida dele. Ele é britânico, né, mas quando ele começou a escrever, ele já não morava mais na Inglaterra. Ele se formou em História pela Universidade de Londres, trabalhou como professor por um tempo, e depois foi trabalhar na BBC, no canal de TV, como pesquisador. E é muito curioso porque foi
trabalhando na BBC que ele conheceu a esposa dele, americana, ela era turista, e nessa de ficarem juntos, ela não podia ir para Inglaterra porque tinha uma questão de família, ele decidiu ir para os Estados Unidos para ficar com ela, só que o green card dele foi negado, e aí para ele conseguir ficar no país, ele pensou, o que eu vou fazer? E aí ele decidiu começar a escrever. Isso em 80, tá? Então, ele escreveu a primeira história dele. Caramba! Então, peraí, a gente só lê esse livro porque tem o desembaraço aduaneiro complicado. É tipo isso? Ele começou a escrever por causa disso. Nós temos que agradecer o George W. Bush pai. Cara, quem diria que um dia o George W. Bush pai seria agradecido por alguma coisa. Por Até negar o filho, né? green card do Bernard Cornwell. E aí o que acontece é que ele começou a escrever, ele escreveu a primeira aventura de Sharp, uma série de livros sobre ai meu Deus, eu não peguei resumo do Sharp, gente, porque nós estamos lendo Arqueiro hoje. Era Napoleão, não é? Período napoleônico? Não, eu sei que eram guerras navais, mas eu não me lembro agora de que período específico. E tem uma coisa muito curiosa no próprio site do Cornwell que fala sobre isso, né? Sobre essa estratégia. Ele, em 1980, ele começou a escrever o Sharp, em 81 ele publicou. Hoje, aos 79, ele ainda mora nos Estados Unidos e ele ainda escreve Sharp. É guerra napoleônica mesmo. Ele continua escrevendo histórias sobre o Sharp. Inclusive, tem uma série de TV com o Sean Bean no papel do Sharp. Eu fiquei chocada quando eu encontrei, mas existe. Existe a série do Sharp. Acho que eu tenho aqui mais uma curiosidade sobre o autor, que eu achei muito legal. É que a gente tem na Netflix, se eu não me engano, são 4 ou 5 temporadas, não me lembro, da série The Last Kingdom, que adapta as Crônicas Saxônicas, sem vergonhamente, mas não vamos entrar nesse mérito. E o autor fez uma aparição na série. A foto é muito curiosa, depois eu mando pra vocês. E apareceu comendo cenoura também, igual o... Não, ia ser o auge. É porque eu não assisti, eu só encontrei imagens, né? Pesquisando sobre ele, eu encontrei imagens dele caracterizado como personagem da série. Pior que eu assisti essa série, né? Deixa Você pra lá. assistiu tudo? Deixa Cara, pra lá. o Bernard, ele não consegue não escrever livro, né? Só o Sharp tem 24 livros até então. Aham. Eu meio que desisti de acompanhar, porque... E, assim, hoje eu digo que ele é o meu segundo autor favorito, que ninguém nunca vai tirar o lugar da Agatha Christie. Mas o cara escreve sempre. Eu tenho uma cacetada de livro dele aqui. Só do Sharp eu devo ter mais de 10, só que não adianta, a gente não consegue acompanhar a velocidade que ele escreve. Cara, é impressionante isso, né? O cara tá inventando, ele tá tirando da cabeça dele. Uhum. E, velho, ele consegue às vezes ser mais rápido que a gente lendo os negócios que ele escreveu, cara. Fico imaginando. Basicamente. Ele chegou a ter um período na vida que ele escrevia 2 livros por ano. Nossa, mano. 2 fucking livros. Sagas diferentes, períodos históricos diferentes, né? Então, Não Sim. é, coisa mano. que fosse contínua, né? E que envolve pesquisas muito intensas, né? Basicamente, ele deve juntar, né, toda a pesquisa e aí, em cima daquilo, ele escreve várias histórias em volta. Estão preparando para, não sei se é para esse ano ou ano que vem, a adaptação das Crônicas Arturianas, que foi feito por ele também. Até mandei ali, mas o que eu tô vendo ali agora tá dando medo, tá? Ele é? tem entre aspas, a facilidade de a história já estar escrita, né? E ele ter só que adaptar pro cenário que ele tá desenvolvendo, que ele muda Sim. algumas coisas, como a gente sabe, mas Sim. tende a Uhum. ser um romance histórico, então ele tenta manter o máximo possível a coesão histórica, mas Aham. mesmo assim não é fácil, porque você tá retratando história, né? Sim. E quando são escolhas que você faz e que podem ser muito pesadas Aqui, pra você. uma dúvida. O primeiro livro das Crônicas Arturianas, a gente leu foi aqui no Clube do Livro, não, né? Eu li A por gente não fora, leu, não foi? é por Não, fora. a gente Ah, não leu tá. aqui. Então, eu Acho que é acho a que esse é primeira o vez primeiro que a livro. gente tá lendo o Cornwell. Ah, Sim. verdade, então beleza. Isso é importante. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, que entendem mais, assim, essa questão da história, ele cria esses personagens dos outros livros, que eu li só o outro das Crônicas Arturianas, né, e esse agora. Uhum. Essa questão, essa pesquisa histórica dele, vocês sabem dizer se ela
eu sei que ela tem coisas que criaram e tal, mas no geral, ela é precisa? Como é que funciona? Porque eu lembro que no final dos livros ele costuma colocar o que ele colocou de criação, o Sim. que ele mudou, né? Então parece que tem uma pesquisa por trás que é interessante, né? Ou não, assim. O quão Sim. fiel é isso? Sim. No geral, praticamente todas as batalhas, pelo menos Uhum. quem ganha e quem perde é do jeito que ele retrata. Às vezes ele só muda como que a batalha foi vencida ou não pra contextualizar geralmente o personagem principal, né? Ele sempre põe um personagem, que geralmente é uma orelha, não é um personagem histórico, Sim. tirando o do Arthur, né? Que tá acompanhando a história junto com as pessoas. Igual nas Crônicas Saxônicas tem o Uhtred. Uhtred, Uhtred. que ele não é histórico, mas ele tá vendo a história acontecendo na frente dele. É sempre assim, o personagem principal dele, em geral, vai ser um personagem fictício que ele vai colocar no meio desse rolê. E quando a gente chegar em personagem, tem algumas É questões igual pra levantar. ele cita lá, né, que esse personagem Thomas não existe, não foi ele que fez aquela primeira batalha ser vencida, mas foi aquele Sim. conde que ganhou a batalha. Então, Sim. historicamente, então ela ainda é precisa, né, porque o Thomas seguia o conde, então se o conde venceu, logo... Pode ter sido qualquer pessoa dentro do exército dele que descobriu. Isso é meio que um padrão, né? Porque, por exemplo, o Ken Follett faz isso também no Pilares da Terra e nos outros livros. Sim, sim. O Kun Ungdon faz também nos livros dele, principalmente, por exemplo, na Guerra das Rosas, no Genghis Khan. O que a gente até falou um pouquinho sobre, talvez seja um pouco diferente do que o Eduardo fez no livro dele, do São Jorge. Ele usou um personagem com mito. Talvez a Sim. diferença, teórica, como você leu as Crônicas Arturianas, como ela é baseada em um mito, né? O que ele fez ali, por exemplo, ele pegou um período histórico onde teve uma massa de registros de nomes chamado Arthur de criança, sabe? Um boom. Sim. Tipo depois da Copa 94, um monte de gente chamada Romário, tá ligado? Uhum. Então, foi um período, tipo assim, bem antes do que a história arturiana a história arturiana passada na Idade Medieval baixa, né? Então, cavaleiros com armadura e tal. Então, esse período foi antes. Então, foi assim, talvez se você trazer um pouco mais provavelmente, foi alguém com o nome de Arthur que nasceu nesse período e foi tratado como um herói. Então, ele puxou isso pra... Aí o resto pegou só a história da invasão saxônica, etc. Aí, esse livro aí tem mais um pouquinho de criatividade dele. O resto ele puxa muito histórico mesmo. Tanto as Crônicas Arturianas quanto o Stonehenge, por exemplo, que eu já li também, são muito mais baseados em várias pesquisas, em várias histórias que ele juntou para tentar transformar isso numa história coesa. Diferente desse daqui, por exemplo, ou diferente do Waterloo, diferente de outras, né, outras sagas que ele escreveu, enfim, que tem muito mais registro histórico para ele poder desenvolver em cima. Esses livros eles são um pouco mais de imaginação, um pouco menos história. Igual eu ia dizer, como esse livro, o do Arqueiro, ele retrata o início da Guerra dos 100 Anos, então a gente tem registro histórico e o mais divertido, né, que a gente tem os dois lados, a gente tem o lado inglês e o lado francês, então, como ele é um historiador, né, como a Carol mesmo disse, ele vai pegar os dois lados, vai ver os pontos que batem, né, porque a gente tem que ter as confirmações de registros e os que fazem sentido ele coloca na cronologia e adapta para a história que ele quer contar no livro dele. Ele não vai citar todas as batalhas, ficarem descrevendo os meses e meses de cerco, mas ele tenta respeitar a coesão histórica que está acontecendo naquele momento. Vamos aproveitar e já pegar esse gancho e entrar no contexto histórico, é bem isso que o Teseu falou. A história se passa ali no início da Guerra dos 100 Anos. Que não é de 100 anos, né? Acho que são de 123 anos. Não, São 116 anos. O conflito começou em 1337 com Eduardo III reivindicando a coroa da França e terminou com a tomada de Bordeaux pelos franceses em 19 de outubro de 1453. Ele conta essa história no Arqueiro num ponto onde a Inglaterra estava ganhando, né? Mas na verdade não é a Inglaterra que ganha essa guerra. Quase todas as batalhas da Inglaterra ganha, mas no final entre quem vence é a França. Nessa especificamente. Que, como ele mesmo cita, né, os franceses têm muito mais pessoas do que os ingleses, então, né, por mais que os ingleses teoricamente sejam mais competentes, guerra antes da metralhadora, número vencia. Então, apesar que os arqueiros eram quase metralhadoras. Quase uma metralhadora. Tem uns detalhezinhos que eu pesquisei antes, né, pra entender o contexto por que começou a guerra. Importante. Posso tocar rapidamente aqui, porque é muita coisa, mas... Por favor. A criação
ligação né, a junção dos dois países é meio que misturada, né? Desde que quem assistiu Vikings aqui vai lembrar do Rolo, lá na série o irmão do Ragnar, né? Mas na verdade o Ragnar é meio que invenção, né? Mas o Aquele Rolo Ragnar é existiu. invenção, mas a pessoa Ragnar, o herói, entre aspas, herói, ele existiu. Mas eles colocam tantos feitos pra ele, que se todos os feitos que eles colocam pra ele tivesse feito, ele teria no mínimo 600 anos de idade. E aí, o Rolo, né, foi que invadiu a França, ali em Paris, e teve um acordo para ele receber terras, né, pra acabar de amistício, né, acabou meio que se batizando, tornando francês e tal, e deu dinastia à região da Normandia, que depois foi o Guilherme Conquistador que uniu todos os países ali, né? Só um contexto. Então meio que as duas regiões, Inglaterra e França, começou a meio que se misturar, as famílias, a casar ali, né? Teve os momentos que a gente passou, mas só para um período mais específico, que é o Felipe IV da França, que ele morre, né? E ele é sucedido pelo filho mais velho, Luís X, e esse Luís durou só 2 anos e deixou 2 filhos bebês, e o filho homem, ele morreu, deixando só a filha menina. Então ficou meio que sem sucessão por causa da lei sálica, né? Mulheres não podiam receber coroa. Governar, né? Governar. Então ficou tendo esses conflitos direto aí, por exemplo, depois aí passou a sobrinha, foi coroada, foi o Felipe V, depois passou 6 anos ali, até 1322, esse Felipe morreu e deixou 4 filhos, né? E esse Felipe que tinha falado que a sobrinha não podia governar, porque ela era mulher, como diz assim, como a vida cobra, né? Ele morreu e deixou 4 filhas, nenhuma das filhas dele pôde governar. Aí voltou pro segundo filho, né? Lá do Felipe IV. Eu até mandei na árvore genealógica pra não perder. Então voltou lá pro rei anterior pra pegar o segundo filho dele, né? Acontece que esse Felipe IV, ele teve 2 filhos, teve a Isabela da França, né? Teve esse Felipe IV aí. Essa Isabela da França casou com o Eduardo II, que é da Inglaterra, e a coroa, ela foi pro último filho do Felipe IV, Carlos IV, que também morreu depois de 6 anos. Isso mesmo. Então ficou 2 meses ali, a França sendo regida por um regente até nascer uma criança. Quando o Carlos morreu, a terceira esposa estava grávida, né? Só que ficou essa vaga. Aí a vaga ia ficar entre os 2 primos, certo? O primo Eduardo III, que era o filho desse Eduardo II com a Isabela, que era por parte da mulher, e esse primo deles, que era o Felipe VI da França, que é conhecido como Felipe de Valois. O que acontece? Os dois tinham o mesmo nível de parentesco, só que o Eduardo III era por parte da mãe, a Isabela. Então o que os nobres franceses fizeram? Fizeram uma reunião e falaram assim, ó, como não pode ser filho, mulher não pode herdar, mulher também não pode, o filho também não pode vir da herdeira da parte da mulher. Ei. Então eles definiram o que seria, né, o de Valois. Isso é importante, Felipe. É porque tem uma lei super antiga, ela tinha mais de 1000 anos que ela não era usada, se eu não me engano, e ela só era usada quando assim, né, era relevante pra alguém dar um golpe a lei de poder. Sabe, E nada que passa pela mãe pode ser usado como descendência. Tanto é que geralmente o nome do pai que passa como descendência. A regra deles lá, não é a regra de ninguém daqui não, pra deixar claro, pra não interpretarem errado. Então, como ele era descendente pelo lado da mãe, o sangue dele meio que não era considerado, porque tinha que ser a descendência vinda pelo pai. Pra galera que curte aí a Casa do Dragão, né? Exatamente. Vai entender, tipo, quibado da história tudo completamente, né? Só que acontece, o Eduardo, ok, não, beleza. Ele prestou homenagens ao rei e tava tudo ok. Só que acontece, né? O Eduardo, ele era rei nas Ilhas Britânicas, ele podia mandar no que ele quisesse. Porém, tinha uma parte da Normandia ali que tinha partes inglesas também. Essa parte ali, que a Normandia fica colada na França, né? Então, essa parte de terra, né, quem dominava era o rei da França. O que acontece? Um tal de Robert III, ele perdeu as terras. O rei da França confiscou as terras dele, da Gasconha. E ele foi pedir auxílio, foi pra Inglaterra pedir auxílio pro Eduardo. Sem a declaração desse cara, o rei não poderia pegar essas terras sem que fosse entrar em guerra, etc e tal. Então ele tirou o armistício dele que ia pra cruzada e botou na Canal da Mancha, um monte de navio assim. Então pra quem jogou, por exemplo, Civilization, sabe que se você passar no território vizinho com a tropa, dá uma treta desgraçada, né? E mandou um ultimato pro Eduardo. Falou assim, ó, seguinte, você devolve esse Robert III pra cá e tal, senão nós vamos entrar em guerra. Foi recusado ao armistício desse cara. Inclusive no livro que eu vou indicar no final, depois eu falo dele, conta a história um pouco antes e história um pouco mais política, que esse Robert III seria amante da mãe do Eduardo. Um dos motivos dele não ter falado, entendeu? O que acontece? O Carlos, né, o Carlos de Valois chamou o exército e começou a atacar os navios ingleses. Foi aí então que o rei Eduardo III começou a juntar exército e invadiu a Gasconha, onde começa o nosso livro, com a invasão lá daquele castelo da nossa personagem que a gente encontra lá. Então começa basicamente aqui. Uma dúvida, tá? É nessa época histórica também que estão acontecendo aquelas guerras que aparecem naquele filme Coração Valente? Exatamente. Sim. Né? A Isabela, da França, é a atriz de lá, e o
o Eduardo II, inclusive tem entre muitas aspas aqui, tá? Ele era considerado, Muitas como é aspas. que ele chama? Eles falam aqui, eles têm vários nomes, mas ele é retratado como homossexual, entendeu? Inclusive pelo filme, inclusive pelo livro do Ken Follett, que eu vou indicar depois. Então tem toda essa treta aí. E o filho do Eduardo II, que é o príncipe lá que fica cuidando da condessa no final desse livro nosso, é o famoso príncipe negro, que é até no filme O Coração de Cavaleiro lá, que pra quem conhece, é o cara que transforma o William em Sir no final do filme. Que é o cara que se esconde pra lutar nas guerras. E tanto é que nesse livro descreve, né, que ele gosta de fazer combates e às vezes ele escondia a identidade dele pra participar de justas. Ele fala isso, acho que do pai. Eu não lembro se era do pai ou se era do filho. Então, cara, a história é maravilhosa, mas é muito confuso porque como reis duravam pouco tempo nessa época, principalmente durante os 116 anos, então, geralmente rei durava acho que média de 2 a 4 anos, cara. É Esse complicado. do terceiro vai durar mais. Mano, não tô acreditando, olha que legal, as obras estão se misturando na minha mente. Então, aquele cara que protege a Condessa é aquele cara que, entre aspas, trai o William Wallace e depois protege ele. Lembrando que você não pode levar a sério O William Wallace, o maluco ali, ele não é um traidor, né? É retratado de forma errônea, não coeso historicamente. Até porque os caras usavam kilt, aí tem muita coisa que a gente pode discutir sobre, mas não nesse livro. Muitas inconsistências históricas. Teve a batalha lá dos escoceses. Isso é a única parte histórica lá que realmente aconteceu. Entendi. Não é igual. Não entendi. Não teve o mesmo nível. O De Bruce, ele foi quase um herói, de certa forma. Ele não foi um traidor igual é retratado no filme. William De Bruce, eu acho que é o nome dele. Uhum. Então vamos continuar aqui, só para concluir essa parte do contexto histórico. Aqui no final do livro ele tem uma nota histórica que ele fala justamente a dúvida que o Teori teve, né? Apenas 2 ações no livro são pura invenção. O ataque inicial a Hookton, embora os franceses fizessem de fato muitos ataques desse tipo na costa inglesa, e a luta entre os cavaleiros de Sir Simon Jekyll e os soldados sob o comando de Sir George de Pontblanc, do lado de fora de La Roche-Derrien. Fora esses 2, todos os cercos, batalhas e escaramuças são retirados da história. Exatamente. O legal disso é que, tipo assim, traz pra gente que tá lendo, eu tive essa impressão como leitor, tá? É muito mais palpabilidade pra uma coisa que você ouve por alto na história. Sabe, quando a gente estuda história, a gente fala assim, pô, teve um ataque lá no tal coisa. Tipo assim, só que, cara, um ataque é um negócio, cara, que pessoas morreram, pessoas sofreram, e você vê esse sentimento, entre aspas, em primeira pessoa acontecendo ali, cara, é um negócio, cara, que te dá um interesse pela história, né? Então eu acho que esse tipo de livro, ele tem um mérito gigantesco, como o do Eduardo Spohr, que a gente leu também, né, esses romances históricos, de causar interesse. Por exemplo, a pessoa que já gosta, já tem um certo interesse, aí eu leio e fico mais interessado ainda, sabe? Exato. Pesquisar mais, saber mais, isso é muito legal, cara. Às vezes a pessoa nem sabe que gosta, né? Porque, como nas escolas, muitas vezes nós somos obrigados a ler livros que são livros importantes, mas não é para uma criança de 10 anos ler. Ela perde o interesse na leitura e vai ganhar de volta quando ela conhece meio que a fantasia, os romances históricos e coisas assim que vai despertar. Quando ela começa a ler aquilo que ela gosta, que ela se interessa de verdade, né? Então vamos seguir adiante aqui com um resumo da história. Eu usei mais ou menos como base o que está no livro mesmo e algumas adaptações, né? O livro, O Arqueiro, só pra gente botar na cronologia gigantesca do Conan, ele foi escrito nos anos 2000. É o primeiro livro de uma série de 4 livros, que inicialmente eram 3, onde a gente acompanha a história do Thomas, que aos 18 anos vê o pai morrer em seus braços após um ataque surpresa à aldeia de Hookton, onde eles viviam. A aldeia é um lugar super simples, mas ele escondia o que se acreditava ser a lança usada por São Jorge para matar o dragão. Algumas pessoas acreditavam que essa relíquia religiosa era verdadeira e por isso a cidade foi atacada, destruída e a relíquia foi roubada. Em busca por vingança contra o homem que ele veio descobrir mais tarde se chamar Arlequim, ser conhecido como Arlequim, Thomas, que é um arqueiro habilidoso, se junta ao exército inglês em campanha contra a França, onde ele se envolve em batalhas e aventuras que acabam arrastando ele para além da sua vingança pessoal, para a busca do lendário Santo Graal. A gente vê pouquíssimo disso nesse livro, mas para os outros livros é bem presente. Ele curte essa história do Graal, hein? Porque aparece em vários livros dele, né?
É porque Pelo menos duas séries. durante toda a Idade Média, né, e as cruzadas e tudo mais, o Graal foi motivação para muitas guerras que aconteceram, muitos massacres que houve no mundo. Então, E para além disso, né, essa coisa da relíquia religiosa era muito comum, a gente viu lá também no Pilares da Terra, né, que eles guardavam na igreja os ossos de só Deus sabe lá quem, e eles faziam muito disso nesse período, né, de, esse daqui são os ossos de sei lá quem, é um fio de cabelo de sei lá quem, de santo, de profetas, sabe? Era uma coisa muito comum na época para poder motivar a galera nessas campanhas, né? Depois das cruzadas, né, que vieram essa história de trazer essa relíquia, usa isso muito para justificar os fins, né? O Eduardo III, ele tinha parentesco francês e inglês, então ele é o único que poderia unir os dois, governar os dois países com um trono só. Então justificar isso com a presença de um grau dava legitimidade não só política, mas religiosa. Então as duas nações poderiam aceitar um rei que seria inglês, né, nação francesa, mas que teria o grau por conta dele, sei lá. Sim. E aí, de resumo, é basicamente isso. Não abrange toda a questão familiar do Thomas, né? Sim. Mas basicamente isso. A gente sabe que o Thomas é filho de um padre, coisa que ele é até chamado de criança do demônio, que era o nome que dava para filhos de padres, e padres não deveriam ter filhos, de acordo com como a Igreja Católica acredita. Inclusive até hoje isso, né? Até hoje isso. E meio que ele fez um juramento, né, no leito do pai dele que ele ia se vingar, só que ele meio que se perde nisso, só no final que ele encontra de novo motivações para, não só motivações, como obrigações também religiosas a voltar e ir atrás desse Alerquim. Sim, e eu acho que a gente vai ter possivelmente muita coisa para falar sobre os personagens, mas antes disso eu acho que a gente podia falar sobre ritmo. Eu juntei tudo num bloco só, né? Ritmo, narrativa e passagem do tempo. Eu acho que tá tudo interligado. O que vocês acharam? Principalmente vocês que ainda não tinham lido nada de Conan. Vou dar a minha opinião, assim. Esse é o segundo livro do Conan que eu leio. É o segundo. E eu li antes do Arqueiro. O Arqueiro não. O do Arthur lá, o Rei do Inverno. Uhum. Né? Mas uma coisa que eu percebi. Esse é um tipo de livro, pra mim, que eu leio numa velocidade que me assusta. Porque eu começo a ler e na hora que eu percebo, eu tô terminando o livro, entendeu? E não sei porquê. Eu acho que é porque é o estilo que eu gosto, sabe? O jeito que ele retrata, o jeito que ele descreve. Então eu vou lendo, e na hora que eu vejo, eu tô terminando. Então eu achei o ritmo, eu não sei se o livro, com quantas páginas que tem, porque eu li ele, eu acho que em menos de uma semana, cara. Eu comecei a ler assim, tipo assim, 2, 3 dias eu tinha terminado. Tem 440 páginas. Olha aí, assim, tem livro que é menor do que esse, eu demoro mais pra ler, por conta do ritmo, do jeito que é escrito. Então, esse pra mim eu li num tiro, eu achei o ritmo muito bem colocado, assim, sabe? Ele, às vezes ele pula de uma parte pra outra, por exemplo, quando ele pula de Houghton, da história de criação do herói ali, né? Do mito de como ele surge, ele já pula lá pro cara, tipo assim, ele não precisa contar que ele já viveu várias coisas e tudo mais. Isso, de certa forma, a gente fica interessado em ver. Mas ele vai demonstrando em atitudes dele depois o que ele aprendeu, né? Aquela história do cachorro, o santo cachorro, que é uma história real, gente, que existe, cara. Isso é muito louco, velho. Então, tipo, é uma história, tipo assim, é um santo que é histórico isso, né? Não digo que é real, né? É histórico que existiu uma galera que cultuava um santo cachorro, né? Na França ali, naquela região ali. Ele fazia de zoeira, mas sim. Então, isso tudo vai mostrando a personalidade dele. Então, eu vejo que tipo, ele coloca outros pontos de vista, né? Então, me lembrou muito o estilo do próprio Ken Follett, né? Sabe? Dos Pilares da Terra. Eu acho que é o contrário. Talvez o Ken Follett tenha se inspirado no Cornwell pra isso, né? Já que o Ken Follett foi escrever esse tipo de romance histórico depois, pelo que eu acho, né? Ou não? Como é que é? Você sabe me dizer isso? Não sei. De quando é o Pilares da Terra? Quando foi publicado? Quem influenciou quem, né? Não, Pilares da Terra é bem mais antigo. Pilares da Terra é de 89. 89, bom, pode ter então, sido assim, né, tava bem no início, né, que os dois quase começaram na mesma época, então... Mas eu não sei se você concorda, Theo, eu vejo um pouco de diferença nos dois estilos do autor. Ele segue o princípio, mas eu percebo que o Ken Follett, ele foca muito mais no social, no desenvolvimento do meio ambiente, né, do world building, vamos dizer assim. Isso. E o Cornwell, ele é muito mais focado em combate, né? Tipo, claramente. Por exemplo, a descrição da parede de escudo dele, deixa eu ver, acho que ele é citado em vários lugares como referência, tá ligado? De
fidelidade e tal. E o Ken Follett, as brigas dele são mais meio entendeu? Mas é mais... descrição, por exemplo, de Kingsbridge tá na minha cabeça, assim, até hoje, tipo, nível de detalhe, tá ligado? Então, acho que É uma coisa que eu imagino que o processo de escrita claramente, assim, eu percebi isso lendo, tá? O processo de escrita do Cornwell, ele faz tipo um mestre de RPG, sabe? A analogia que eu consigo pensar é a seguinte, ó. Vai ter esse combate aqui ali na frente, provavelmente vai ter esse combate. No caso dele, ele sabe, no mestre de RPG a gente fala, provável que tenha, né? Mas você não sabe se vai ter. Mas você já prepara, né, pro caso de ter. Agora, no caso dele, como é histórico, ele sabe que teve. Então, ó, esse combate, depois esse, como que eu ligo esse ponto histórico a esse? Aí eles claramente pegam o personagem e ele faz esse desenvolvimento. Então, eu vejo claramente assim, sabe? E parece que o Cornwell, ele é isso, né? Ele faz essas ligações assim, pra seguir, sabe? Pra desenvolver. É realmente isso, Felipe. Muito, muito bem pontuado. Alguém definiu, eu não lembro, foi um outro autor, tá? Eu acho que numa tentativa de fazer uma crítica aos livros do Cornwell, definiu que era história de mais e lifestyle de menos, né? Tipo, vida de menos. E sim, é uma coisa que hoje eu percebo, na época isso não tinha me chamado tanta atenção. Os personagens, eles não vão ter tanta profundidade, mas a história vai ser muito cuidadosamente escrita nas questões importantes relacionadas ao fato, sabe? Sobre as armas, sobre a disposição do exército numa guerra, a estratégia, a forma que eles pensam nesses detalhes, porque tudo isso é muito documentado. E a gente não vê muito disso, de desenvolvimento, de profundidade de personagem na obra dele. Fazendo um retrocesso aqui de outras histórias dele que eu li, eu não lembro de perceber isso, mas essa riqueza histórica foi uma coisa que você falou, Teori, antes, que você é inserido dentro daquela história, não é do tipo você tá lendo sobre, fulano de tal invadiu não sei o que, não é um livro didático de história, ele é um livro, é um romance histórico, então ele te coloca no meio daquela situação para tentar te fazer enxergar como foi que aquilo aconteceu, não só o que aconteceu e por que aconteceu. E eu acho que é isso que é o especial na obra dele, que foi o que ficou intacto pra mim. Sentir que a gente foi inserido mesmo dentro da história, sabe? Eu concordo contigo, Carol, nessa parte, de todos os gerais. Mas eu acho que, por exemplo, As Crônicas Arturianas é o livro que ele mais desenvolveu bem o personagem, na minha visão. Talvez porque ele tenha mais liberdade histórica, né? Porque, por exemplo... Eu gostei também. Os personagens são muito bons, sabe? Por isso que é o livro que eu mais gosto dele. Talvez, eu gosto bastante de história, eu gosto, né? Esse livro que é bom e tal, mas de fato os personagens são bem, bem simples, né? Talvez porque... Aí vai muito... Até que o Theory falou, não sei se foi uma live e tal. O autor muito escreve sobre o que ele viveu, né? Como ele trabalha no BBC é conhecida por fazer diversos documentários históricos, né? Trazendo um contexto mais fidedigno e trazendo um pouquinho de storytelling no processo, né? Passei a minha infância vendo, sei lá, do Egito e tal, então era um formatinho bem específico. Então, talvez ele tenha trabalhado com isso direto e tenha trazido isso pra escrita dele, né? Sim. E como As Crônicas Arturianas é uma parada que mexe muito com a Inglaterra, com relação de mito, de origem, ele teve mais liberdade de desenvolver o melhor personagem. O personagem, pra mim, mais fantástico lá, nem é o Arthur, é o Derville, tá ligado? Sim, que é o personagem dele. Né? Então, mas de forma geral concordo. Por exemplo, o Ken Follett é muito mais focado em personagens e ambientação do que ele. E eu acho que por isso que ler os dois é muito bom, um se completa. Total. Bom, aí sobre a ambientação, acho que a gente já falou um pouco, né? Sobre que está muito relacionado ao contexto histórico também, mas acho que muito isso, o contexto histórico, a organização dos exércitos, para ter essa ambientação, para a gente observar por onde o Thomas está passando, o que o Thomas está fazendo dentro desse contexto histórico. Acho que eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar a respeito de ambientação. Estilo de combate da Inglaterra com a França é bem interessante a diferença, né? A Inglaterra é toda formal, cavalaria, luta honrada, e a Inglaterra é muito luta guerrilha, né? Arqueiro, posição, terreno elevado, usa árvore, então é uma diferença muito boa. Mas aqui, eu vou falar pra vocês, velho. Por que a França não fazia arco, então? Ele fala alguma coisa sobre isso no meio do livro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de usar um arco, Teori, mas assim, cara, parece fácil, mas não é fácil. É difícil para uma caseta. O treinamento das pessoas, né? E arcos longos, tipo, você tem que praticar durante anos, tanto para desenvolver o corpo para aquilo, porque não é qualquer pessoa que consegue puxar um arco,
quanto pra aperfeiçoar a sua mira e tudo mais. Então as bestas eram muito mais fáceis, porque a besta, entre aspas, ela é automática, né? Sim, é um Você mecanismo, só né? aponta e aperta um gatilho. Não entendi. É o treinamento da É o pessoa, né? treinamento, então dedica A- anos. É mais treinamento. Vou fazendo elogio no Brasil. Por que o Brasil é conhecido como país de futebol? Entendi. A A gente cultura de cresce, a desde gente cresce pequeno. com a bola no pé. E a criança, a primeira coisa que fazia era tentar caçar o alimento. E usava arco no processo. Sim. Então, ele é treinado desde moleque pra isso. Era mais por causa da caça do que por causa da guerra. Então era muito comum as pessoas no interior terem esse histórico de usar o arco para caça e isso ser desenvolvido para um arco de guerra depois. É porque teve um boom lá em algum momento, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas tem gente até que atribui à entidade histórica que foi o Robin Hood, que do nada as pessoas começaram a usar muito arco, e até as mães que ensinavam as crianças, geralmente, porque sempre se acreditou que o arco era uma coisa menor, que o certo era você usar espadas, né, e a esgrima. Sim, tanto que lá no início do livro, o cara pergunta pro Thomas, quando o Thomas diz que quer ir pro exército, né? O cara falou: você quer ficar aqui e treinar com os meus guerreiros, né, para poder ir para lá? Não, eu quero ser arqueiro. Aí ele, mas o arqueiro não tem tanta glória, né? Mas ele não tava atrás de glória, né, gente? Exato. Ele tava atrás de Não, vingança. cara, isso aí traz muita profundidade. Nós, pensando bem, é por isso que existem proficiências na RPG, né? Tipo, é cultural, né, cara? A pessoa saber ou não. Beleza, né? Antigamente se colocava mais como uma raça, mas a cultura que você cresce, né? Que te indica isso. Pô, é isso que o Felipe falou do futebol, cara. Perfeita analogia, velho. Porque é isso, né? Você aprender desde pequeno a jogar. Até quem é ruim de bola tem um sonho de pequeno de querer ser o jogador, sabe? Tipo isso, velho. E é engraçado, porque tem duas civilizações que elas são bastante conhecidas por ter usado a besta, né? Que são os franceses e os chineses. Só que os franceses, como sempre, eles eram medíocres no uso da arma que eles tinham, porque eles só atiravam pra frente. E os chineses, eles usavam até parábola também. Apesar da besta não ser feita pra isso, eles ainda usavam outras táticas pra aperfeiçoar o tiro da besta. Então, nem nisso os franceses acertaram. Isso me lembrou, Teseu, uma coisa que eu separei aqui para usar como citação. Eu acho até que eu já vou pegar elas. Peraí. Que é justamente sobre o uso do arco. Deixa eu achar aqui. Você procura aí só um dicionário que, por exemplo, tem essa questão de word build que eu sempre presto atenção, o ambiente influencia. Por que a cavalaria da inglesa era muito forte? Porque o terreno ajudava, né? Passos largos, sem montanha. A Inglaterra é uma ilha, na verdade, né? A Grã-Bretanha é uma ilha, então tem vários terrenos difíceis, né? Por exemplo, lá, por isso que a criação de ovelha lá era mais forte, né? Por causa de terreno. Então, você tem o uso de cavalaria na Inglaterra não é tão potente. Mas já a naval, porque eles eram uma ilha, eles eram muito Sim. acima das outras pessoas na época deles. Assim como os fenícios, né, que pra minha opinião foram os maiores navegadores que o mundo já teve, eles eram o concurso da época deles, que a prática leva à perfeição. Ó, eu achei aqui, é um parágrafozinho, né? Não é bem uma citação. Diz assim: é tese, disse Skid, e Thomas sentiu seu coração bater enquanto ele puxava a grossa corda até o ouvido direito. Escolheu um homem na linha inimiga, colocou a ponta da flecha diretamente entre o tal homem e o seu olho direito, voltou o arco para a direita, porque aquilo iria compensar a tendência da mira da arma. Depois ergueu a mão esquerda e mudou-a de volta para a esquerda, porque o vento estava vindo daquela direção. Não era muito vento. Ele não pensara na mira da flecha, agindo por instinto, mas ainda se sentia nervoso e um músculo se contraía na perna direita. É isso. A linha inglesa estava num silêncio completo, os besteiros gritavam e os tambores e as trombetas francesas eram de ensurdecer. É aqui que termina. A linha genovesa parecia formada por estátuas verdes e vermelhas. Soltem seus bastardos, resmungou o homem e os genoveses obedeceram. 6.000 setas de bestas ergueram-se em arco para o céu. Os besteiros genoveses atiravam para cima. Agora, disse Will, com uma suavidade surpreendente, e as flechas voaram. É legal essa coisa de mostrar o cuidado dele com a posição do arco, a força que precisava. Ele fala que queima os músculos das costas, que ele percebe que as penas das flechas dele estão ficando vermelhas porque o dedo está sangrando. Deve ser um negócio muito doido. Exatamente. Cara, é muito doido, né? É muito literal, tipo assim. Exatamente. Que é uma coisa que a gente não pensa, na verdade, quando tá falando de guerra, mas se é um negócio que você vai estar fazendo aquilo mecanicamente o dia inteiro, qual o impacto que aquilo vai ter no seu corpo, que vai ter na sua cabeça, várias coisas, né? É igual os cavaleiros. Imagina que o cara tá usando ali uma armadura que tem em torno de 40 a 60 quilos, mais ou menos, dependendo da época e do país, porque muda as características.
Sim. mais o couro por baixo, o revestimento e tudo mais, cavalgando durante pelo menos, sei lá, meses. Às vezes as pessoas demoravam mais que semanas pra tirar uma armadura, porque era, né, combate o tempo todo. Então, assim, era a E loucura. dá-lhe bunda, né? A maioria das mortes, se eu não me engano, na época medieval, assim, entre cavaleiros, era por infecção e outras coisas assim, causado por uso excessivo de armadura sem tirar pra limpar. Tanto é que no livro do Leonel Caldela, apesar que, vocês não leram o segundo livro da Tormenta, descreve muito isso, o carinho que você tem que ter em limpar a sua armadura e o seu corpo pra não gerar infecções e outras coisas. Sim. Eu não sei se o Theory vai lembrar no Rhyme lá, onde que o Varus errou tudo. O Varus é o Felipe, no caso, né? Eu tirei a corda do arco e mijei nele pra... Não sei se você vai lembrar na descrição. Por causa da ureia, né? Justamente por causa dessa cena que eu lembrei aqui de sangrar o dedo, tá ligado? Eu lembrei dessa parte do livro. Então vamos pra construção de personagem, que agora que eu acho que a gente tem mais coisas pra falar. Pelo menos eu tenho. Complicado, né? Eu vou começar então, porque assim, quando eu li esse livro há muitos anos atrás, eu achei o Thomas incrível na época. Hoje, lendo, eu acho que ele é um personagem muito confuso, e eu vou explicar o porquê. Ele é um cara que teve acesso à educação, ele é um cara bem educado, ele escolheu, ou pelo menos era pra ser, ele escolheu ser um arqueiro, beleza. O Cornell coloca muitas coisas, assim, especiais em cima do Thomas, que ele faz pouco uso, na verdade. A minha crítica era exatamente essa, né? Porque é dito que ele fala 3 línguas, né? Que ele fala o inglês, o francês, ele fala um pouco de bretão também, e ele fala latim. Tanto é que ele se passa por padre Sim. uma parte do livro. Sim. E é dado, né, que ele é um estrategista, porque ele até conseguiu vencer aquela batalha lá. Historicamente, a batalha foi vencida, mas não foi o Thomas, mas é dado a ele, né? O ataque, acho que é Caen, se eu não me engano. O primeiro ataque de Caen, porque depois Foi vai ter La outro. Roche. Foi La Foi La Roche. Roche? Caen, Não, é verdade, foi La eles Roche. Caen entraram tipo a louca. é quando ele encontra a A Lourinha. Eleanor. E na minha Aham. cabeça ela é uma elfa, só por causa do nome. Na minha cabeça, automaticamente, ela virou uma elfa. Era o nome da minha elfa Sim. no Um Anel. E o Thomas, em nenhum momento, ele parece ser um cara inteligente. Exato. É essa que é a questão que me incomodou. Ele ganha muitos atributos que ele faz pouco uso. Gente, mas erudição não é sinônimo de inteligência, não, velho. Não, eu sei, mas todo mundo fala coisas posto muito que ele é um boas sobre ele. estrategista, que ele é inteligente, que ele é esperto, ele é sagaz, ele mas não mostra. E eu acho contraditório às vezes, porque ele parece um cara muito seguro de si, até a merda bater no ventilador. Nossa, a cena que ele vai fazer emboscada no Simon, mano, ele é muito burro. Nossa, o burro não, ele é, não sei, que menino, nossa, que raiva que me deu. Aí depois você pensa, pô, eu podia ter tirado o arco e tirado a flecha e colocado bem. Nossa, cara, é muito bobo, velho, que menino idiota, cara. Mas eu acho assim, isso não me incomodou porque eu acho que o autor tentou demonstrar, tipo assim, o calor da batalha, né? Mas tipo não era, assim, Carol, foi pensado, Teori, foi uma emboscada, cara. Tipo, teve tempo, ele planejou a saída da mulher pra ir pra outra cidade, porque ele sabia que o cara ia atrás dela, ele foi na frente, ele pegou bestas com Skier, chamou os outros 2 amigos pra fazer emboscada, treinou a usar a besta, porque nem isso ele sabia, e ainda assim foi... Eles treinaram muito pouco e isso eu acho que foi um erro também. Podia ter dado, é igual ele falou, podia ter usado o arco e depois trocado a flecha. Sabe por que isso não me incomodou? Porque eu uso com base um pouco, talvez, minha experiência. Eu contei pra vocês uma história que uma vez alguém pulou aqui dentro de casa, eu peguei um pedaço de pau e saí lá fora e fui bater no cara. Meu Deus, tipo assim, Theory. eu sempre... A época do caixa, que o cara tava fumando, não era? Eu lembro. Tipo assim, cara, claramente, eu sempre pensei, se alguém pular aqui, pô, é muito idiota você sair lá fora, que é muito perigoso fazer isso. Cara, é muito perigoso. No Só que na instinto, hora... né, tio louco? É um negócio que, tipo assim, na hora que eu vi, já tava lá fora, velho. Porque, velho, que isso? Mas é diferente, Teru, porque foi planejado. Tipo, eles planejaram a parada e o negócio foi acontecer, acho que semanas depois, por causa da viagem, do tempo de preparo. É verdade, então, tipo assim, é verdade. Sabe? Não foi assim, ele tava Eles andando, escolheram o ele viu lugar, o Simon atacando a menina e ele resolveu agir de alguma forma abrupta. Sim. Entendi. Aquilo me... Não, e aí, a partir dali, ele desmoronou de um jeito... Sabe? Sim. Que ele saiu do cara que era muito seguro pra um moleque. E aí, lógico, isso eu entendo. Quando é que ele foi muito seguro? Só não entendi quando é que ele demonstrou que ele foi muito seguro. Não, ele sempre parece muito seguro.
ele desafiou o tal do cavaleiro. Foi meio idiota também, mas desafiou o tal do cavaleiro lá, do Simon. Porque eles antes, se estressaram no meio da briga, que foi por isso que o Simon pegou o ranço dele. Eu acho que ele era petulante porque não tinha nada a perder. Depois que ele se envolveu com a menina, ele percebeu que ele tinha uma missão específica e começou a ter medo, né? Caralho, ele virou muito gado, né? Que ele tá? ficava, ai, eu te amo todo dia pra Virou ela, e gato ela pra nem caralho. olhava pra ele, cara. Nossa, velho, Gadíssimo. tem uma frase ali que doeu no coração, na hora que ele fala assim, eu falo eu te amo, e ela não respondeu. Aí depois Cara, ele cumprimenta ela lá do exército, lá a mulher vira o rosto pra ele, eu falei, caralho, velho, mano, você larga isso, cara. Supera, gato. Pera, velho. Ele Não, mas assim, ó, ganhou. é super justificado ele perdeu o rumo, assim, ó, sabe? Ver que ele tava levando a vida, tipo, bem como o Felipe falou, de forma petulante, não tenho nada a perder, eu não tenho nada, né? Então, tudo isso aqui é tudo que eu tenho, então eu sou isso. E quando ele se vê sem esse contexto, tipo, você foi excluído do exército e matou alguém, você não é mais um arqueiro. É tipo tirar a identidade dele. E ele praticamente vira uma criança, ele perde o foco do rolê ali, até ele começar a encontrar o foco de novo, assim. Mas eu encontrei, sei lá, eu fiquei triste em parte porque eu acabei não gostando mais tanto do personagem que eu gostava, mas no geral fez sentido. Eu acho que seria mais legal pra história se ele tivesse quebrado o arco, tá ligado? Quebrasse o arco dele. E agora? O que esse cara vai ser? Ele era arqueiro. A única coisa que se identificava. Quebra o arco dele, nem arqueiro ele é mais. Eu acho que daria um pouco mais de profundidade pro personagem. Total. Tipo assim, eu concordo com vocês também, o personagem é fraco. Só que meus motivos são outros, nem são esses. É que ele não tem muito objetivo, né? E deveria, porque ele perdeu os pais, ele perdeu a namorada grávida, ele sabe quem foi o cara que matou eles, pelo menos o mandante, e até 80% do livro ele não faz nada pra ir atrás desse maluco. Nem é descrito que na tipo, cabeça dele, né? nem é descrito que ele tá, tipo, praticando na guerra pra melhorar a arquearia dele, pra ele emboscar o cara. Nem isso é descrito. Tipo assim, ele realmente só... meu pai morreu, minha mãe morreu, a arma que meu pai protegia foi roubada, eu sou de uma família que eu não sei quem é essa família, a minha namoradinha que tava grávida foi virar escravo ou alguma coisa, e eu não vou fazer nada contra. Tipo, cara, eu falei, cara, mano, como pode? Cadê o brio, né? Como disse o professor Clóvis de Barros Filho, cadê o brio desse cara? O brio dele ficou ali depois que a vila dele morreu, quando ele decidiu entrar pro exército. E o que aconteceu foi que ele se acostumou tanto com aquela vida que ele esqueceu da vingança dele. Aí ele acha, né, depois, o Guilherme lá, né, o cara que atacou ele, que não é o Arlequim, mas estava sendo mandado pelo Arlequim, ele falou, aquela menina bonita que foi pega, ela tava grávida e ela morreu quando ela deu a luz pro bebê junto com o bebê. Aí ele olhou pro cara, beleza. Cara, pelo menos dá um soco no maluco, velho. Chora, grita, nada. Eu falei, ele é muito apático com essas coisas, sabe? Tipo, e se fosse descrito que ele era uma pessoa fria, ou alguma coisa assim, até tentava passar pano, mas em nenhum momento é dado que ele é um cara, sabe, tipo, super centrado e que não se importa com nada. Nem isso, velho. Então ele é só, parece o Harry Potter no Harry Potter. Não faz nada, fica só assistindo a história acontecer. É verdade. É carregado pelos outros. Exato. Agora, será que isso é alguma tendência de escritores britânicos? Não fazendo generalização, porque, por exemplo, essas críticas que o Teseu tá fazendo, é basicamente as críticas que eu tenho com os livros do Senhor dos Anéis, que... Com Frodo, com Harry Potter, e todo mundo é britânico, né, mano? Não só com o Frodo, com o Aragorn, tá ligado? Pô, tô falando com o Nedain, você é o herdeiro da parada lá, negócio assim, e o cara fica correndo, entendeu? Será que, tipo, é uma característica cultural que eles nem percebem que tá sendo transcrita? Fica o questionamento. É uma coisa muito comum se falar que ingleses são frios, né? Sim. Mas na minha cabeça, se eu tô escrevendo um livro e eu quero que meu personagem seja um cara frio, um cara centrado, sem sentimentos, ou pelo menos que ele possa ter sentimentos, mas que ele force a não demonstrar, eu vou descrever, porque eu tô contando uma história, sabe? Isso, Teseu, pra gente faz muito sentido, porque brasileiro é muito emocional, é muito passional. Pra gente faz sentido descrever o cara como um cara frio, botar ele apático com situações que são revoltantes. Mas pro inglês isso parece que é meio normal, né? Mas o Ken Follett é diferente, né? Por exemplo, o menino sofre pra caralho lá, o Tom, pô, a gente chora por causa do porco morto, caralho. Nossa, o livro me deu gatinho. Agora, uma outra coisa também, assim, de personagem. Pra mim, o personagem mais bem feito. Tipo, bem feito assim, porque você sabe quem ele é desde o início e ele não muda quem ele é. Ele é um idiota, ele é um imbecil, mas ele é quem ele deve ser. É o Simon. Desde quando ele apareceu até quando ele é o imbecil do início. Ele é um filho da puta idiota. E, tipo assim. E tem motivo, né? E tem. Sim. Eles colocam o motivo dele. Ele é um babaca, lógico, mas também, tipo assim,
Ele tá querendo pagar as dívidas, né, dele lá. E isso aí tem um negócio de personalidade, querer pertencer, sabe? Então tudo isso aí tem um certo motivo pra ele ser um otário desgramado, né? E rola um pouco de inveja também, né? E apesar de tudo, ainda é dito que ele é um dos, se não o melhor esgrimista que tem no exército, porque o cara é muito bom na luta. No Sim. X1, o maluco é bravo. Sim. E ele perdeu pra um arqueiro, mas tudo bem, a gente, te- Ele veio de justo, né? a gente ignora. Enfim. Ele perdeu pra um arqueiro sem arco. Caralho, velho. Pra um arqueiro sem ar. E o pior é que tinha uma questão da inveja também, né? Exato. Que ele era um cavaleiro, né? O escolhido O cavaleiro cavaleiro como pelo título de rei. nobreza, porque em nenhum Título de momento ele é um nobreza. cavaleiro. O título cavaleiro, que fique bem claro. Só que ele era perrapado, era pobre, tinha arqueiro e guerreiro de infantaria que era muito mais bem equipado que ele. Tipo, o próprio Will Skid, que é um personagem que eu adoro, Skid é bravo. ele era muito mais rico que ele, era um perrapado que foi crescendo no exército, que era arqueiro, foi os arqueiros. Coitado. Aí quando ele foi nomeado Sir, Sim, ô dó, a gente velho. sente, Nossa, né? A gente sente que a merda vem quando a coisa boa começa a acontecer. eu lembrei da Brienne de Tar na hora. Foi nomeado Sir no meio de uma batalha. Eu falei, eita porra, vai ser o Vai morrer. primeiro. Pobre Brianão. Ai. Uma outra coisa sobre o Simon é que, cara, eu nunca vi uma pessoa tentar tantos assédios sexuais quanto ele tentou durante o livro. Porque O que eu ia falar sobre os arqueiros e aquele surto que era toda vez que invadiam as cidades. Em vários pontos da história, eles falam que boa parte dos arqueiros eram ou gente comum, treinada, ou criminosos. Inclusive o Jake, se eu não me engano, que é um dos arqueiros, ele é um assassino. sim, quase todos do grupo do Skit eram assassinos. Sabe? Então era gente. Assassino ou em algum momento assassinou alguém, mas eles eram tipo escória, né? Eles eram outcasters. E aí era essa galera, era que entrava na frente da cidade. Só lembrar Depois também que que elas Robin eram Hood era tomadas. achado como criminoso, né? Então, depende de quem fala que é criminoso. Não, mas tipo, ali no livro, especificamente, eles falam que pelo menos o Jake, né? Ele era um assassino. O Sam também, que tinha cara de criança, também falam que era um maior psicopata. Então, a maioria dessas pessoas que entravam primeiro na cidade, que eram os arqueiros que começavam o saque, era gente escória braba da sociedade. E acho que isso começou nas cruzadas, porque desde que foi na segunda cruzada que o Papa emitiu um edito, foi o seguinte: se você for pra cruzada, todos os seus pecados que você cometeu, que você irá cometer, estão absolvidos. Porque você tá lutando em nome de Deus. O assassinato em nome de Deus pra proteger a fé do seu povo, ele era permitido. Que surto, né? Era não é uma lei, gente, como é que era? Era quase um mandamento que tinha. Se você tem obrigação, como cristão, de assassinar em nome de Deus todos aqueles que não acreditam no seu Senhor. É por isso naquele filme de Jesus que aparecia na sessão da tarde, o capeta chegava e falava, veja o que eles farão. Aí ele mostra assim, todo mundo brigando. Nossa. O que você tá falando, Teori? Teve um filme da sessão da tarde Vocês não lembram não? De Jesus, velho, que passava direto. Passa sempre no final do ano. Esse RP de capeta aí foi da hora, tá? Esse RP de capeta aí foi da hora. Pô, mano, cara, isso me marcou como criança, viu, velho? Eu ficava assistindo esses filmes na sessão da tarde, do nada apareceu o capeta. Cara, tem uma cena daquele também, acho que é o Mel Gibson, que é o diretor. O Paixão de Cristo é pesadíssimo, Nossa, eu tem uma nunca criança. tive coragem de assistir. Mano, o capeta tá carregando uma criança, aí na hora que a criança vê assim, é um careca, velhão, e ele tá tipo com os dentes sujos. Cara, aquilo ali me atormentou, viu? Eu falei, nossa, o capeta é ruim. Eu acho que essa cena seria mais legal se a criança estivesse carregando o capeta nas costas. Nossa! Ou tivesse o pé preto, né? O Felipe usando a magia do Harry Potter, ridiculous, pra o Theory sumir com o trauma dele de infância, mochila de criança. Mas de personagens eu acho que é os mais relevantes. Tem a Condessa, ela é quem ela tem que ser, de certa forma. A gente sabe que ela ia usar as pessoas e depois ia descartar. Sim, ela já deixa claro isso desde o início. Padre chato, né? Vamos falar, o cara tá trazendo a verdade, mas padre chato, né? Sim. O padre parece aquele fiscal de obra, tá ligado? Que fica assim, lembra do deadline, tá? Lembra do deadline. Você fez um juramento, você tem que cumprir o juramento, tá? Não esquece, não. O juramento, você lembra? Deus tá vendo. Agora, o padre curandeiro, velho, que cara... O Mordecai lá. Eu li Mordecai, e na minha cabeça vinha RPG também. Mas o cara era muito bom, velho.
Mordecai é maravilhoso. Eu achei durante várias partes do livro, cara, que esse padre aí fosse uma coisa da cabeça dele, viu? Achei que fosse um personagem que ele Tinha que criado. ele tava O Hobbit? O imaginando, Hobbit. Fica sabe? lembrando ele do juramento dele. Então, Mas exatamente, porque, tipo, chega uma hora que ele fala assim, poxa, padre, Mas a Janete vê ele, vê não? sim, vê, então, todo mundo vê. então aí, por isso que eu falei, pô, velho, não tem como o cara ser tão chato assim, não, cara. Que cara chato, mano. Nossa, só fica. Nó. Eu fiquei, Que porque se fosse na mente pentelhação. dele, fazia sentido, né? Tipo assim, a consciência dele lembrando a ele que ele tinha algo pra ser Que feito o e pai tal, dele Ia né? ser era padre maravilhoso, também, né? né? Ia ser maravilhoso a consciência dele ser um padre. Então, pô, é isso que eu pensei, pô. Eu falei, cara, legal essa sacada, né? Só que não, é um cara chato. É um cara chato mesmo. Cara Esse chato. cara, nossa, sei lá. Mas é bem isso. Aí, ó, Mas achei engraçado, vou trazer a Eleanor de volta, porque assim, no livro ele descreve ela como sendo muito bonita, ou que ele achou ela muito bonita. Mas aí ele começa a fazer as descrições da menina, ela não parece bem não, gente. Ai, porque ela é pequenininha, mas ela é bem magra, o rosto ossudo, marcado, os olhos grandes. Ela é quase um Gollum. tem uma atriz. Ai, eu não vou lembrar o nome dela. Eu tenho que lembrar um filme que ela fez pra pesquisar. Gente, ela Mas tá doente. eu acho que a mais ou menos essa atriz que eu imagino que tipo, o Conan não se baseou nela, porque acho que ela nem era famosa na época que ele escreveu o livro, mas ela tem essa cara francesa magra, né? Ossuda, vamos dizer assim, mas ela é muito bonita. Não, então, eu acho que pode sim ser bonita, mas aí a descrição que ele faz, na Não minha ajuda, né? cabeça, juntando esses negócios, não dá certo. A Condessa, todo mundo fala, ela é muito bonita, mas só fala que o cabelo dela é preto. Aí eu falo, pô, então a mulher que só tem cabelo, é o tio, Mas é o tio It, né? Só tem cabelo preto. A gata é virada eu em acho que de cabelo. certa forma isso é legal, gente, porque ele deixa um quadro em branco pra pessoa que tá lendo fazer uma projeção ali, sabe, do que Exato. acha. Porque a Sim, beleza é subjetivo, né? Então, beleza. Por mais que você descreva e tudo mais, características do que pode ser belo, são características do que é belo pra você, né? Então é muito exato. louco que ele deixa esse aspecto em branco pro leitor também co-criar à medida que ele vai lendo, né? Ele vai preenchendo os buracos ali. Deixa eu te fazer duas perguntas de francês. A pronúncia é Caen ou Caan? Você sabe? Da moça, do nome dela? Não, Da cidade. da cidade. Eu nem lembro como é que é escrito, como é que é? D-A-E-N. Kaan. Isso. E cresci também, cresci ou cresce? Porque tem acento no E. Cresci. O francês sempre vai ter, no final ele sempre vai ser oxítona, né? Todas as palavras no francês, até nomes, tá? Então, por exemplo, se o seu nome é Felipe, né? Então, é uma regra de modo geral. Interessante. Tá vendo? Aqui é cultura, é história e é idiomas também. Aí, cara, ó, na minha ideia era a Melanie Laurent, mais ou menos algo assim, que tipo, sabe, uma pessoa que tem o rosto ossudo, mas é bela, vamos Não, dizer ela assim. é Claro, né, lindíssima, mas eu provavelmente não não era ela, imaginei né, ela assim. porque era uma pessoa na Idade Média que vivia, né, ela não tinha maquiagem e tratamento facial, e quando tinha Sim. usava chumbo, né, pó de chumbo e tudo mais, então... Ela provavelmente não tinha nem. Ela era uma filha bastarda do cara, né? Ela não tinha dinheiro pra poder comprar maquiagem. Então a pele tava salva do chumbo. Tinha, mas advogado sendo advogado, né? Fiquei essa crítica aí. Não a Jeanette, é a Tá. Eleanor. A Eleanor. Leonor. Quem que é Leonor mesmo? É a filha do Sir Guillaume de Vec, que é o Sim. francês. Na verdade, a que vira a esposa dele depois. que vira esposa. Esposa de arqueiro, que ela repete com muita frequência. Que, né, ela é. Às vezes ela parece um pouco lenta, mas ela é bem observadora também. Ela é inteligente. Eleanorzinha. E ela corta o cabelo do Thomas, que era uma coisa que ele não aceitava ninguém fazer. Eu sou muito contra, engraçado. do cabelo, mas, né, cabelo é uma dele, coisa que eu achei, tipo assim, uma coisa que eu achei legal nesse livro foi essa subversão do inimigo, sabe? Então, tipo assim, ele tinha esse cara como inimigo, ele perseguia, e aí quando chega lá é outra coisa, sabe? Eu gostei disso. Eu achei, eu gosto, porque eu gosto do Devec, mas eu achei meio nada a ver, lendo hoje, né? Ele, tipo, ficou revoltadíssimo sabendo quem foi o cara que matou o pai dele, mas ele conversou com o cara que matou a mãe dele, e, tipo, algumas páginas antes ele tava assim, enquanto ele tava ali morrendo, que ele lembrava da
da mãe dele, ele não lembrava do pai, ele lembrava da mãe, enquanto ele tava morrendo. E aí, morrendo enforcado, né? Aí ele encontra o cara que matou a mãe dele e ele fica assim, tá bom. Show. A gente não vai se matar aqui. Eu gostei de você gostou de mim. É verdade, eu não tinha pensado nisso não, Ele, cara. É ele verdade. passa por cima disso muito rápido. E Aham. beleza, eu gosto do Sugilham, pra mim não é problema, mas Nossa, o primeiro diálogo dos dois. Ah, você lembra muito o cara que atirou na minha perna. Só que eu queria te matar. Aí, e o que? Por que eu não posso te matar agora? Aí, você salvou minha filha. Ah, então a gente é brother. Você matou minha mãe, você sequestrou a minha namorada, eu tentei te matar, mas salvei sua filha, então nós somos amigos agora. Você é francês, eu sou inglês, bora, partiu. best friends. Na Nossa, muito real, estranho. é esquisito isso. Porque O na Conan real, parece uma criança nesse momento, parece o menino lá que escreveu Eragon, cara. Sem desmerecer os dois, claro, porque, né, quem sou eu pra... Os caras escreveram vários livros famosos, mas esse diálogo aí é doído. eu achei bem ruim também. E assim, nada impediria, tanto que depois o próprio Devek entrega a filha dele pro Thomas, né? A filha bastarda, ele se desfaz dela de alguma forma, né? Ele se despede dela. Nada justifica ele ter salvado o Thomas só por causa dela. Sendo um francês, o Thomas sendo um arqueiro inglês, que eles reforçam muito no livro, que arqueiro inglês nunca é poupado, né? Eles sempre torturam e matam Depois os arqueiros. que a gente aprende mais as coisas, a gente força a fazer sentido, porque por mais que o Thomas seja inglês, ele tem uma aparência francesa, porque ele é descendente de franceses. Ele realmente salvou a filha do cara e é dito que o cara amava a filha, apesar dela ser bastarda, era a única coisa que ele tinha, né? Porque ele perdeu a Sim, porque ele esposa tinha e os perdido o filhos. restante da família. Aham. Então assim, a gente aceita. Não é que faz sentido, mas a Sim, gente aceita. Eles O tinham um objetivo em contexto comum também, né? Matar o Arlequim sim. lá, né? e eles Agora, têm um gente, inimigo comum, né? Um o inimigo que vocês maior. acharam do Arlequim, o Polten dele? Hum, Hum, Não mostra nada, então sei lá. Como eu não li os outros livros, eu espero que tenha mais desenvolvido nos outros livros, né? Esse aqui eu É. acho que é mais pra introduzir, né? O que mostra é que ele é um cara que sabe muito, ele é de uma família que foi esquecida, né? Fizeram algumas coisas pra família dele perder os poderes e ele quer vingança sobre o reino da Inglaterra. E ele acredita, né, nessas coisas sobrenaturais, porque ele acha que tendo a lança, o grau e tudo mais, ele vai ter poder o suficiente pra destruir o governo inglês. E tá usando os sim, franceses pra fazer isso. Teoricamente, então, ele é um cara estrategista, ele é um cara sagaz. Não sei se ele vai se demonstrar isso conforme os livros. um pouco, pelo que eu me lembro, um pouco. Mas eu achei muito curioso lembrar que ele tinha esse. Porque eu não me lembrava, tá? Que ele tinha esse histórico religioso tão fanático, tão fervoroso, né? Que ele faz aquela. Depois do momento que junta, né? Filho da puta com filho da puta. E é dito que ele se parece bastante com Thomas, né? Os dois toda hora falam que eles têm uma beleza parecida. Sim, Porque são É, família, né? Acho que ele é tio do Thomas. ele é primo, na Primo. verdade. É verdade. Que o pai do Thomas era o irmão mais velho do pai dele. Aham. Aí, no final, alguém chama atenção pra isso, né? Tanto é que, teoricamente, o Thomas é o líder da família agora, né? O Conde de Astarac. esse cara é catarista, né? De catarismo, né? Que é a treta que teve na Idade Média também lá. Os caras falou que eu não sei se é um desmembrado da Igreja Católica ou se foi para um outro lado. Não sei se o Theo tem conhecimento, mas é uma parada que fala que não tem vida eterna e tal, que se você cansar você tem que matar um monte de gente. É um negócio muito maluco. Depois dá uma pesquisada, hein? Dos caças. Parece que a Me Igreja fala Católica tentou converter esses caras e tal, não deu. Depois abriram uma cruzada específica para matar esses cataristas. E aí, por isso que eu também não sei nada aprofundado sobre a história, mas por isso que por isso que eles não têm mais poder, a família dele, né? O poder foi tirado por causa dessa ligação com os cátaros. Eles são católicos que acreditam que tem um Deus bom e um Deus mau. Católicos não, né? Eles são cristãos que acreditam em Deus bom e Deus mau. Que é o Os Deus homens do foram Velho e do criados, Novo Testamento, né? os homens foram criados por Satã, mas eles estão habitados por anjos. Então os homens têm que morrer para os anjos fazer coisas na Terra para eles voltarem como anjos, sei lá, um negócio assim. Interessante. Diferenciado. Mas aí de personagens, né? E núcleos, na verdade, a gente não tem muita diferença de núcleo, né? Basicamente alguns recortes sobre o Arlequim e a maior parte do tempo a gente está acompanhando o Thomas mesmo. Então, Exato. tem poucos núcleos relacionados com ele, né? Tem a parte do exército, o Skid, que seria o chefe dele, que tá abaixo do Conde, que inclusive é outro personagem que eu achei muito legal, mas aí a relação dele com o Thomas eu acho esquisita.
Ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bonzinho. Tipo, assim, você fez eu ganhar a batalha lá, mas, cara, ele é um conde, o Thomas é só um arqueiro. Ele não seria Aham, amigável tipo, àquele ponto, não. o E ele, famoso não, caguei e pra ele ainda você. lembra do Thomas depois de não sei quanto, acho que é 2 anos, né? Que passa. Sim, ele E, paga, você é o ele Thomas, paga né? a dívida. Ele paga Eu a falei, dívida do tá. Thomas com o Sir Simon A parte da Bacon. dúvida, a da dívida, né? Considerando que ele é um cara que ele é justo ao título de conde que ele tem, faz sentido ele Sim, pagar a dívida porque é honra, né? Mas assim, esperar a honra de um conde de 1300 é outros 500. Mas pelo menos no caso dele, ele foi fiel ao que ele deveria ser. eu gostei dele também. Seguindo adiante aqui no nosso roteiro, tem o plot. Tem alguma diferença? Eu fiquei pensando nisso. Algum plot grande na história? Acho que só a parte da família mesmo do Thomas, né? O plot é vingança, mas o primeiro livro deixa isso passar. Porque aí ele descobre mais sobre quem ele é, sobre a família dele, porque para ele era só, né, o filho do padre, Ele numa descobre quem é a família dele cidadezinha, e tal, quem o pai dele era. A gente descobre mais do que ele, mas ele vai chegar lá. basicamente. Esse livro é o Thomas fugindo das promessas dele. Ele faz promessa pra Aham. caralho também, né? Eu acho que não tem nenhum problema, desde que o final desse livro trouxesse. Agora eu tenho que agir, tá ligado? Tipo assim, um chamado pra, Tipo assim, eu fugi, pra mas o aventura. problema me alcançou, né? Agora não tem como correr mais. Se o livro terminasse assim, eu acho que o livro seria melhor ainda. Ele, Porque. ele meio que termina, na verdade. Mais ou menos, né? Ele termina com uma Termina. batalha maneira, a batalha é bem descrita, e ele meio que Sim, recupera a lança no final da batalha e tal. Ele luta contra um dos algozes dele e tudo mais, mas poderia ser mais bem trabalhado esse final, pra história total. em si do livro. Sim. É que a batalha de Crecy é uma batalha extremamente importante para a Inglaterra nesse período. Então, o que o Cornwell fez aqui é o seguinte: para mim, o que interessa mais aqui é a história do que o personagem. Eu acho que eu Sim. fiz esse livro isso. É Podia igual ter mais um Terra-média. capítulo, né? Mais ali 3, 4 páginas assim pra dar uma amarrada no personagem. E aí fica bem claro que o mais importante pra ele ali é a história, mais a história do que o personagem, né? Mas essa batalha eu fiz várias anotações ali enquanto eu ia lendo, que é uma coisa muito legal, é observar toda a linha estratégica deles, né? Do tipo, a gente tá na merda, nós somos menos pessoas, nós temos menos recursos, a gente vai ter que lutar, porque a gente vai ser interceptado por eles em algum momento nessa rota, né? Então, vamos escolher o terreno, como é que a gente vai distribuir isso? Os arqueiros têm que cavar Fossas, né? Buracos isso pra para quebrar a a carga pata dos inimiga. cavalos, a disposição dos arqueiros com relação. Ele descreve isso com tanto cuidado que você enxerga isso, você enxerga o lugar onde eles estão, você enxerga a disposição do exército. O príncipe, meu Deus do céu, o que aquele animal estava fazendo montado no meio daquela treta? Alguém puxa o príncipe do cavalo, tá Acostumado a maluco? ler novela de cavalaria, né? O cara quer se É, tornar cavaleiro. você virou um alvo gigante com um bandeirão ainda. É o problema dos Atirem paladinos, né? aqui. E é muito legal ver essa estratégia, né? Mas conhecendo o Eduardo como a gente conhece, ele faria esse tipo de coisa mesmo. Então É, o Bernard foi. Uma coisa legal que ele descreveu, que eu já vi em outros livros e contos históricos que acho muito maneiro, é quando o rei tá em batalha, por mais que ele use a full plate, ele deixa o elmo aberto para as pessoas verem que realmente é o rei e não alguém disfarçado. Isso eu achei sim. maneiro, ele descrever isso na batalha. É legal ver a estratégia do rei, né? Simples, né? É uma coisa simples, mas que muda tanta coisa no combate por causa de motivação e moral e tudo mais. Sim. E a estratégia dele de segurar a galera do tipo, espera, a gente tem pouco recurso, não dá pra gente soltar todo mundo de uma vez, ela louca, né? Até para os franceses, porque se o francês matar o rei, um pé rapado matar um rei, meu amigo, porque o resgate é muito caro. É muito. Sim. Então, o cara quer capturar, filho. Você não mata nobres. Raramente você mata um nobre em batalha. Se você tem a escolha, claro, né? Mas ali eles estavam pra matar. Essa que é a questão. Mas o rei ia ficar vivo, o rei e o príncipe iam ficar vivos. Sim. Tanto é que até descreve no final, né? Por mais que os ingleses venceram a batalha e tudo mais, eles enterram os nobres franceses e o resto eles deixaram lá pra galera da cidade lá lidar com o corpo do jeito que eles quiserem.
Mas Te os vira, nobres foram né? enterrados. Porque, né? Aí, querendo ou não, tem a honra, entre aspas, deles, da nobreza. Sim, é Mas muito doido. eu sei que o livro foi escrito por ingleses, e eu sei que os franceses perdem a batalha, mas os franceses são muito bobos, né, cara? Que Porque, decisão sagaz do rei de sim, atacar à noite os arqueiros. Ah, vamos pra cima. Eles têm poucas flechas. sim, e se basearam basicamente nisso, né? Tiraram vozes da minha cabeça. É, vozes foi horóscopo, por culpa do horóscopo. O cara viu lá que Câncer tava. Como é que é? Câncer? Saturno estava em direção a Câncer e Marte estava em conjunção com não sei o que. Então estamos bons para a Mata aquele batalha. astrólogo. Depois ele fala, é pra matar. Manda decapitar o astrólogo da forma mais cruel que tiver. Sim, mas lógico, né? Não foram só vozes da cabeça, né? Tinha uma pressão dos outros nobres para que ele realmente atacasse, porque eles estavam com medo que os ingleses fugissem. Então eles não avaliaram bem o terreno, eles tinham passado por chuva e os genoveses, os besteiros, eles estavam com as cordas molhadas e não dava para tirar da mesma forma que os arqueiros fazem, né? E ele descreve isso várias vezes, né? Que eles guardam a corda no elmo para não molhar, que a corda molhada ela perde a eficiência. Então, eles próprios, os ingleses, não acreditavam que os franceses iam entrar nessa briga no final de tarde naquela situação. Mas o medo era que os ingleses fugissem. Então, Mas eles olha arriscaram. que decisão esperta. Nós temos a maior cavalaria, ou seja, todos os nossos homens têm um cavalo. Os ingleses estão fugindo, quase sem flechas, e a maioria deles, a infantaria deles, anda a pé. Sim. Nós que temos cavalos, estamos com medo que os caras a pé vão fugir no nosso território que a gente conhece desde que nasceu. Faz todo sentido então. isso. Olha que rei maravilhoso, que estrategista incrível que o cara tinha no exército dele. Que gênio. Ah, mas né, foi bom. Rendeu uma história boa. Mas aconteceu. Aconteceu. A cavalaria E foi francesa isso. vai perder ainda mais umas 3 batalhas pra frente. Até a Gincourt. E no fim são eles que ganham. É isso. Porque, né, como a gente já foi descrito em vários livros de história, os franceses tinham pessoas infinitas. É tipo a Rússia quando tava nas guerras mundiais. Ao contrário da Alemanha que tinha X pessoas, a Rússia tinha pessoas infinitas. Porque em guerra, o ser humano é um recurso. Então, se você, a sua nação tem mais recurso do que a outra nação, a não ser que tenha alguma tecnologia que faça as coisas serem discrepantes, como era o arco inglês, quem tem maior número vai vencer a guerra. E é muito legal, agora você falou de tecnologia, é muito legal observar o uso dos canhões, porque eles são basicamente inúteis. Cara, eu fico imaginando os chineses vendo essa galera em 1400 não sabendo usar um canhão, os caras usando canhão desde 1500 a.C. Graças Pois a Deus não então. usava canhão. É. É a bruxite, pelo amor de Deus. Eles vão usar no finalzinho da Guerra dos 100 Anos, que é 1453, na Batalha de Castillon. Pra mim, é depois que acabou a história. Eu não escuto mais história. Eu detesto, Por quê? eu detesto pólvora. Sabe? Eu gosto de espada, de arco, essa porra. A pólvora, quando o mosquete entra com os franceses, a guerra perde um pouco a graça, né? É, eu já não... É realmente Isso. assim, né? Pra quem tá lendo, né? Bonaparte, Para as Felipe. pessoas que estavam lá na guerra lá, eles amam a pólvora, né? Porque a pólvora salvou muitas pessoas da morte. E matou muita gente. Não, engraçado que a pessoa arruma a pólvora e fica burra, porque fica fazendo aquelas guerras do período napoleônico, fica aquela fileira de gente atirando no outro. Cadê a estratégia, galera? Não... É maravilhoso, porque o cara atira, aí em vez dele se esconder, não, ele ajoelha pro cara que tá atrás dele atirar. E fica ali ajoelhado ali pro cara poder errar o tiro e acertar a Mano, cabeça Bem dele. legal, mas bem pensa legal, bem bem. certinho. É igual você aprendendo a jogar um jogo de FPS novo, gente. Você não sabe as mecânicas ainda, que você tem que esconder, strafar, entendeu? Você tá ali aprendendo. Não, isso sou eu até hoje, eu não consigo. Não entra na minha Eu sei que cabeça, foi não uma entra. piada. É Não porque entra a na minha estratégia cabeça. básica de guerra continua a mesma. Flanco, se esconder, formação, quebrar a formação Aham. inimiga. Inclusive, É louco, só que ela tem uns relatos, né, das lutas da invasão da Inglaterra no Japão, quando, até aquela história do último samurai e tal, né, e essa briga dessa galera aí com pólvora e alguns dos samurais usando arma, né, katana, muito louco isso. Você ia falar, Carol? Mas até sem a pólvora, cara, tem mais de uma batalha que tem, tipo, sei lá, tem uma batalha, eu não vou lembrar o nome dela, que acho que é 1311, alguma coisa assim, se eu não tô enganado, que tem
50 cavaleiros contra um navio inteiro de samurais, acho que mais de 300 samurais. E os Só um 50 minuto, cavaleiros, gente, velho, tá vendo? amassam os samurais de uma forma gigantesca. Porque a katana, não tem como comparar. Eu sei que a cultura pop faz a katana ser maravilhosa e tudo mais, mas contra a Claymore inglesa, a Claymore europeia, infelizmente, é impossível. A qualidade de aço e o estilo de luta não tem como. Até porque os samurais, o foco deles eram arcos. Por mais que a gente ache que a espada era arcos e lanças, a espada era tipo a arma que eles menos usavam, era só mais arma de aparência mesmo, né? Porque tem a simbologia das duas espadas e o título que elas carregam, militar e tudo mais. Mas conversa pra outro. A não ser que você esteja no Brasil e tenha roubando a bicicleta do seu prédio. Nossa, aquele moleque é maravilhoso, velho. Ele correndo atrás dos caras com uma katana, velho. Foi aqui, Teori, em BH, cara, que aquilo aconteceu. É muito bom. Samurai mineiro, velho. Caralho. E o cara com o cabelo gigante, velho. Cabelão que ele tinha. Ai, ai. Você ia falar alguma coisa, Carol? Eu te interrompi? Nossa, vocês trouxeram essa história, eu quase mandei pra vocês. Falar o samurai daí da área de vocês. Que história maravilhosa. O cara tá bem tranquilo arrumando o cabelo dele enquanto desce de elevador, saca a espada e corre atrás dos ladrões. Muito bom. Maravilhoso. Véio. Tem alguma curiosidade específica que vocês queiram trazer? Para além de todas essas que a gente já falou aqui. Eu tenho umas. Tem um particular que é um dos meus personagens favoritos de RPG. Foi baseado aqui, né? O Thomas. Não o Thomas que vocês conhecem aqui, né? Que eu joguei no Terra, mas o Thomas. Ele chamava Thomas Cornwell. Era um arqueiro. Ganhei arqueiro. Maravilhoso. Depois que eu li esse livro, eu empolguei, né? Fiz arqueiro e tal. Não posso falar nada. Já fiz isso também. Muitas Curiosidade vezes. sobre a Guerra dos 100 Anos, que igual a Carol falou, né? O período inicial é vencido pelos ingleses, né? Vai até 1969, conhecido como o período Eduardino, por causa do Eduardo, né? Tem essas duas batalhas de Crecy, que foi a mais famosa, mas tem uma batalha naval que a Inglaterra conseguiu dominar o Canal da Mancha. Depois, o período Carolina, que chama. Oi? Que a França começa a tomar território de volta. Vai até 1389. Em 1415, o período dos Lancaster com Henrique V, talvez o rei mais famoso aí, com a Batalha de Agincourt, período da Joana d'Arc e a Batalha de Castillon. Inclusive tem um livro do Cornwell sobre Agincourt. Que essa em si é a batalha mais famosa. Né? E termina com o casamento, né, do Henrique, basicamente o casamento do Henrique com a Catherine de Valois, também é uma outra personagem minha de Shadowrun. Eles casam, depois o Henrique morre, meio que a França ganha, mas perdeu toda a nobreza dela e que dá espaço para a Revolução Francesa, que já não tinha mais nobres na França. Morreu 75 Essa batalha naval que você citou é aquela que os franceses eles estão preparando para pegar os navios para atacar a Inglaterra. Aí do nada aparece a armada inglesa toda e começa a destruir todo mundo, né? E nunca mais a França teve navios para uma batalha naval durante esse período. Foi só recuperar só com o seu amigo do chapeuzinho virado e mão no peito. O chapeuzinho virado. O famoso coçador de úlcera. Ai, coçador de úlcera é ótimo. A galera atribui isso, mas é quase certeza que ele, mesmo que ele tivesse as fotos dele, é só porque era o estilo da época mesmo. A pose, Era a só pose. E isso aí tem só uma curiosidade, né? Mas esse período napoleônico, pra quem assistiu lá Os Segredos de Blackmoor, né? O documentário, tem uma influência direta no surgimento do RPG, cara. Pode parecer que não, mas as batalhas napoleônicas foram muito importantes. Pelo menos nos jogos de guerra, né? As representações dela, pro RPG surgir depois, né? Muito louco isso. Ou pra democracia brasileira também. Sim, eles vieram pra cá, né? A coroa foi portuguesa. Foi o único rei que enganou Napoleão, cara. Meteu o pé brabíssimo. Tem que ser um rei brasileiro, hein? Ele chegou e falou, mano, eu já tô indo, cara, segura aí 2 meses que eu tô chegando. Quando o cara foi ver, o maluco já tava no Brasil Não tinha mais uma alma lá. Chega no castelo, cri. Nossa, velho. Errou. De curiosidade que já não foi citada, acho que nenhuma. O quão incrível era o arco inglês, e apesar da gente não achar o arco longo, era super difícil de usar. Quem usava bem, é como o Felipe disse no início, né? Quando a primeira flecha alcançava o alvo, a terceira ou a quarta já estava sendo posta no arco. Então, eu acho que uma curiosidade legal, na verdade, é uma dica pra galera que for ler esse livro. Eu fui lendo, sempre abrindo o Google Maps, velho. Aí eu procurava o nome do lugar, aí eu vendo mais ou menos ali onde que tava. E isso, cara, adiciona pra gente. Assim como a gente começa, depois que joga RPG,
ou depois que lê muito Tolkien, você começa a conhecer como a geografia do local, isso ajuda muito a gente a conhecer a geografia de algo real, né, do período de uma região Sim. histórica ali e tal. E isso é legal pra, sei lá, depois você vai fazer uma viagem, ou então passa alguma outra coisa ali naquele lugar, você já tem um contexto histórico que é interessante, né? Então, aproveitar essa oportunidade para poder localizar as coisas bem. E é muito legal porque, por exemplo, a cidade Estudar lá, também. a própria cidade de Cresci, por exemplo, eles fazem descrição geográfica, aí você abre lá o mapa, é a mesma descrição, sabe? Aí você vê, então foi por aqui que eles passaram, sabe? É muito legal Sim. isso. Exato. Eu só tenho. O Jovem Nerd esteve lá em Caan, só que ele falou que lá tem pouco registro histórico dessa batalha. Tem mais da que teve na Segunda Guerra Mundial, né? E também teve batalha na Segunda Guerra Mundial lá. Então, mas é legal. Porque eles custaram achar registros nesse período. Parece que é um lugar muito estratégico. O que eu ia dizer é que, como a religião ela tá altamente ligada, né, a essa guerra também, né, ela anda em paralelo com isso. No final da guerra tem outra figura muito importante que é a Joana d'Arc. Coitada. Nossa, a história dela mexe muito comigo. Ela era uma pessoa comum que dizia estar ouvindo Deus ou os anjos falarem com ela, não me lembro exatamente a história. E todo sinal eles traziam para perto dele, né? Tudo que significava a vitória tanto da Inglaterra quanto da França, né? Mas nesse caso aí da França, tudo que pudesse significar vitória era bem-vindo. Ela se juntou ao exército, que era uma coisa muito difícil de ser feita, para ter parte ela teve parte nessa vitória. E no final, como ela parecia estar ganhando teve churrasco. No final, como ela parecia estar ganhando muita notoriedade, começaram a dizer que isso é bruxaria, é heresia, ela tá dizendo que tá falando com Deus, mas não é Deus. Quem é ela, uma mulher, pra falar com Deus, né? Pra Pois eles, na época. né? Prenderam numa estaca e atiraram fogo. Pra anos depois canonizarem ela. Então, hoje ela é Não é uma a primeira santa vez da que isso Igreja acontece, Católica. né? O Scipio africano, né, que venceu a Segunda Guerra Púnica ali contra o Aníbal, que na minha opinião é provavelmente o segundo maior general que já teve no mundo, foi a mesma coisa. Ele ganhou notoriedade, eles foram e deram um jeito de matar ele, pra ele não tomar o poder de Roma. Sendo que a ideia do cara não era essa. Ele era um general romano, sabe? Enfim, e é isso, né? A gente vê a história fazer isso e repetir isso com muita frequência, infelizmente, né? Mas um tempo foi o que aconteceu, e isso aconteceu inclusive com outras figuras religiosas também, né? Não só com a Joana d'Arc, mas que depois veio a ser canonizado. Hoje ela é santa da Igreja Católica, Santa Joana d'Arc. Nossa, 1920 só que ela foi canonizada, 400 Sim, anos depois. sim, mas essa era a minha curiosidade histórica, específica e histórica. Então a gente está indo para o final já do nosso encontro. A gente, teve uma conversa riquíssima sobre história, sobre estratégia, sobre guerra, por que não? E então eu quero saber de vocês a opinião geral de vocês. Imagino que opinião geral e indicações. Talvez eu comece para ser melhor, né? E aí a gente finaliza com o Teori, pode ser? Pode sim. Bom, no geral, como eu disse lá no início, é uma história que eu li há muito tempo atrás. O que continua sendo mágico para mim é essa capacidade incrível que ele tem de inserir a gente no meio da história, no meio de uma batalha, de uma treta que às vezes é tão grande que a gente não tem dimensão, e ele consegue inserir a gente dentro dessa história mesmo, dessas ações, como se ele estivesse lá e como se a gente pudesse estar lá também. E isso é incrível ainda para mim. Ele continua sendo o meu segundo autor favorito, e a minha indicação hoje vai ser um livro dele também. Por incrível que pareça, ora. Por incrível que pareça, vai ser um livro que não faz parte de uma das sagas gigantescas dele, que, né? Glória a Deus. Glória a Deus, ele escreveu alguns livros que não são saga. Então o livro que eu vou indicar é O Condenado, que conta a história de um cara que foi preso e condenado à forca, e tem alguém tentando provar que ele é inocente. Você sabe o período histórico que se passa? Se é que é histórico? Eu posso pegar aqui pra tentar adivinhar isso pra você. É interessante. Acho que tem um filme desse livro, ou eu tô enganado? Se vocês quiserem dar as opiniões gerais de vocês, eu já vou vendo aqui. Tá, eu vou... Não, eu sou o último. Vai lá, galera. Diga, Teseu. Bom, é o que o Teori falou. O livro a gente começa a ler e quando você vê, você já tá terminando o livro. É um livro, né, rápido de se ler. Tem alguns momentos, algumas descrições, algumas formas que ele aborda as coisas no livro que não me agradou, mas mesmo assim, o Cornell escreve tão bem que é fluido o livro.
Independente de ter algumas coisas que não me agradaram, principalmente a parte dos personagens e tudo mais. Mas é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais de história pra quem não, né? Eu já tinha um conhecimento sobre a Batalha dos 100 Anos, a Batalha das Rosas e tudo mais, mas já ouvi tantas pessoas falarem bem do Conan, então foi interessante conhecer um pouco mais sobre ele. Então eu indico o livro né? É um livro mais específico, a pessoa tem que curtir um pouco mais história, já que é o foco dele. Ele não se apega tanto a contar história, a desenvolver as personas e sim o contexto histórico. E como a gente estava lendo no início para esse mês era A Filha das Profundezas, me deu uma vontade de ler 20 Mil Léguas Submarinas de novo. Então a minha indicação vai ficar esse clássico maravilhoso e atemporal do Júlio Verne, 20 Mil Léguas Submarinas. Não tenho o que dizer, leiam, é um livro que todo mundo tem que ler. Eu comprei. Porque o cara era bom. O Capitão Nemo é uma pessoa interessante de se ver sobre, apesar de não ser o único livro, e o livro talvez que mais trabalhe quem era o Capitão Nemo é um livro ainda assim que fala dele. E fica aí a minha indicação desse clássico. Então, respondendo aqui a sua pergunta sobre o livro, né? Vou ler só o que está escrito aqui na parte da descrição dele, né? Bernard Cornwell nos apresenta o Ryder Sandman, um temperamental capitão que participou da Batalha de Waterloo. Hábil com a espada e exímio jogador de cricket, movimenta-se com igual desenvoltura nos círculos aristocráticos e nos bairros pobres de Londres para salvar da forca um inocente. E é isso. Interessante. Ali, pouco depois de Waterloo. Felipe. Bom, o livro não é meu livro favorito de Cornwell, né? Eu já falei, minha trilogia favorita até hoje, porque eu não li todos, né? Não tô afim também de engrenhar numa aventura de 12 livros, por enquanto não. A minha trilogia favorita é a trilogia de Arthuriana. Eu acho que é um livro, para mim, mais completo. Tem questões históricas e personagens mais bem trabalhados. Sim. Mas, se você gosta de história, se você... Por exemplo, eu tô montando um apêndice N aqui para Jano Theory, pessoal, mas não para RPG, mas para história, porque eu sou aficionado em história. Ele com certeza tem que estar no seu... Se você gosta de história e gosta de ler romances históricos, ele tem que estar na sua linha temporal lá. Então, é um bom livro. Diria que a Guerra dos 100 Anos é o personagem principal, não os outros personagens, basicamente que a Terra-média é para Tolkien. Então, acho que se você ler com esse pensamento, você vai gostar mais do que se você ler pensando em personagens. Mas gostei do livro, de fato já tinha lido ele. Não mudou muita coisa do que eu tinha lido, né? Eu tinha lido recente 5 anos exatamente, estava o mesmo pensamento aí. Como indicação, eu vou indicar um livro que se passa exatamente no mesmo período, que é do Ken Follett, que é a continuação do Pilares da Terra, que ele passa, exatamente o mesmo período, começa um pouquinho antes, começa com Eduardo III ainda adolescente, a gente vê o período da mãe dele, do pai dele lá, as tretas políticas, começa com, né, na cidadezinha lá de Kingsbridge, mas ele, como o Ken Follett é mais focado em política, ele traz também o período que a gente foi a Peste Negra, né, que é bastante nesse período aí, a guerra dá uma parada, literalmente, por causa das mortes que temos na Peste Negra aí, então o Ken Follett aborda bastante. É um livro bom para fazer um paralelo entre se você quiser ler os dois juntos, né? Você vai ter duas visões aí, uma visão mais política, mais centrada no world building assim, e na Peste Negra, enquanto você lê as batalhas. Falando do livro, eu gostei bastante. Acho que depois, no final desse ano ainda, até o final, eu termino de ler os outros também. Acho que vou terminar de ler as Crônicas Arturianas, que é menor, né, que são só 3, aí eu já leio eles, depois leio esse, porque tô começando série demais e às vezes é bom terminar também, né? Não só começar. Mas é um livro é um livro que eu recomendo pra quem gosta dessa pegada histórica, pra quem gosta de RPG, vai ser uma referência muito bacana, até pra você descrever seus combates, né? Eu sempre falo que se você quer melhorar como você narra, como você descreve, você tem que ter referência, né? Então vai ler, vai assistir série, ver filme, de coisas que se aproximam ali, mesmo que não seja diretamente, você pode pegar inspirações ali, né? É muito legal sempre a gente ler pra expandir isso, e eu recomendo. E pra quem gosta, acho que quem não gosta da temática, assim, não será um livro que a pessoa vai curtir tanto, sabe? Mas pra quem gosta, cara, é um livro, assim, redondinho nesse sentido, assim, tem problemas, lógico, né? Mas é aquela leitura rápida, sabe? Você lê ali e cara, pra se divertir também, sabe? Então é isso. Como indicação... A leitura voa, né? Voa, isso. É pra você ler, sabe? A leitura, é muito importante a gente ver a leitura também, só como aquela coisa pedante, eu vou adquirir conhecimento. Não, a leitura também é entretenimento, velho. É importante que a gente leia pra se entreter também, cara. E se você gosta de filme de medieval, de literatura medieval, você tem que ler pra se entreter também. Isso é legal. E a leitura
Assim como o RPG, né? Ela é uma coisa que, cara, você vai usar em outras coisas da sua vida. Porque Usa o em que ela tudo, tá. Coisas que ela tá te fazendo ter, você vai usar de outras formas. Improviso, conhecimento, aprender mesmo a interpretação de texto, ganhar vocabulário, ainda mais se você tá querendo aprender uma Total. outra língua. Pô, vai ler um livro em inglês, cara, se você gosta de inglês, vai ler um livro em francês, vai ler um livro em italiano. Eu aprendi italiano pra ler comédia romântica. Ó, comédia romântica. Divina Comédia. Comédia romântica, Divina Comédia. Por Você já exemplo, falar, ué, não era Dante? pra ler Divina Comédia. O inglês, eu me esforcei um pouquinho nele a ler Shakespeare, porque eu gosto dos clássicos do Shakespeare. Então, assim, pega alguma coisa que você gosta e usa isso pra ajudar na sua vida, pra te desenvolver. Exato. É isso. Então, como indicação, vou deixar aqui um livro, ou na verdade, algo diferente, assim, né? O livro é um mangá, né? Uma série de mangá que não tem anime, que, cara, eu tava relendo esses dias, cara, e eu acho uma obra de arte, cara. É uma série investigativa, não tem nada a ver com batalha, é mais cabeça, assim, que é do mestre, do gênio Naoki Urasawa, né? Que eu tô falando de 20th Century Boys, né? Então, Os Garotos do Século XX, né? Que é o nome da obra traduzindo aí. Que ele não permitiu que virasse anime, né? Mas é basicamente uma série investigativa onde um assassino aparece e esse assassino, ele tá fazendo... Não é muito bem um assassino, ele tá fazendo atentados ao redor do mundo e ele deixa pistas, né? E essas pistas, os amigos de antigamente, da infância dele, começam a pesquisar. Cara, e é um negócio muito cabeça, assim, e que eu não lembrava que era tão bom. Eu tava relendo aqui e eu gostei demais. Então tem um ritmo bacana. É referência, galera. Nossa, tipo assim, é mesmo não é famoso, Pluto, né? Como Naruto, One Piece, Bleach, mas, pô, é incrível. Nossa, é o mesmo autor de Monster, de Pluto, né? Que pra quem gosta de horror, de terror, assim, cara, Monster, mano, caramba, mano, Monster é um negócio que dá medo, velho. É foda. Então a gente já sabe quem é que não vai ler aqui, né? Não, mas dá medo no sentido, é porque o terror dele não é um terror tipo assim, de ser aquele monstro, uma criatura, sei lá, tentacular. Ele é um monstro da humanidade, tipo assim, o que torna um ser humano um monstro, sabe? O que leva a pessoa a agir, sabe? É tipo, um pouco daquela, um pouco da discussão que tem no do The Witcher também, sabe? Mas é outro momento isso aqui, outra discussão. Mas fica aí a recomendação do 20th Century Boys, né, que é muito bacana. E é isso, gente, a gente volta então no mês que vem. Provavelmente, deixa eu ver aqui no nosso cronograma. The Witcher. É The Witcher, né? Fixo, né? É o livro fixo do nosso ano, então a gente vai ler com certeza, porque reviravoltas vão acontecer agora. Agora a história, né? Igual a gente tava falando mais cedo, agora é só pra baixo. Witcher agora só ladeira, vambora. Daqui pra frente, só ladeira abaixo. Mas a melhor personagem pra mim vai aparecer no próximo livro, tá? Todo livro do The Witcher você fala uma coisa. Mas ele tava esperando esse livro mesmo. Essa personagem aí... Então, mas aqui, então setembro voltamos então com o Batismo de Fogo, né, do Andrei Sapkowski. Próximos livros também para você ficar atento, caso você queira já ler para ler depois. Em novembro tá Fundação do Isaac Asimov e em dezembro está E Não Sobrou Nenhum da Agatha Christie, tá? Então esses aí estão preparados. E os nossos 2 livros reservas, caso vocês queiram também já ter aí Neil Deuses Gaiman, Americanos, né? Deuses Americanos e o de Dragon Age. Qual que é o nome dele? Trono Usurpado. Trono Usurpado, baseado no RPG Dragon Age. Então... Isso. Foi mal, desculpa, atropelando. Mas se o Teseu der uma forçada e ler ele aí, dá pra gente discutir ele avulso, porque eu, o Carol e o Del já leu. Então... O Trono Usurpado, né? É engraçado, pessoal, porque o pessoal comprou um monte de livro aí, mas não deu nenhum livro de presente pro coleguinha, então a gente fica aí. Acho que dá pra colocar ele na agenda pra ler isso. Sim, porque... É um livro muito maneiro, ele é um livro relativamente grande, mas ele é bem legal, bem fácil de ler também. Acho que eu li ele super rápido. Eu lembro que vocês gostaram bastante. E a gente até jogou RPG, né? Pra quem não acompanhou, live do Foi maravilhoso. Felipe mestrando e a gente desconstruindo toda a história que ele planejou. Vamos bagunçar com a história do Matt. Não teve a cena dele rasgando os papéis em câmera, igual o Theory fez, mas foi quase igual o sentimento. Porque tava no digital, ele quebrou o livro. Imagina, de repente, o Felipe some. Felipe chegou, galera, planejei uma história aí, umas 5 a 10 sessões, vamos jogar, bora. Na segunda sessão, jogamos, aí o Felipe chegou, pô, galera, depois da primeira sessão foi tudo no improviso, porque vocês não fizeram nada.
Vamos mandar pra vocês a aventura A gente original. bagunçou o rolê todo dele. Mas foi muito divertido. E Foi. eu acho que eu queria jogar mais. Fica aqui a cobrança. Não, calma Eu que já me queria cobraram jogar The Witcher. Deixa The Witcher de primeiro, tô querendo ver. Já foi cobrado ao vivo. Enquanto eu não mestre, eu cobro, gente. É isso. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela sua companhia no domingo de manhã. Vertentes criativas, né? Então, eu terminei de fazer o Veda, mas ao mesmo tempo, eu fiz um curso lá na Hotmart. Vou até postar isso, galera, depois, de como melhorar sua descrição no RPG para jogador e mestres, né? Então, eu fiz um curso inteiro, tá pronto já, na verdade. Eu recomendo. Eu não sei como tá o curso, mas assim, eu conheço o Teuro, já joguei várias mesas com ele. O cara é muito bom em descrição, sem puxação de saco. Ele sabe que eu só falo a verdade, então se for pra falar mal, eu falo. Se for pra falar bem, eu Doa falo. quem doer. Doa quem doer. Então, e aí fiz isso e tô fazendo um manual de como adaptar o Old Dragon 2ª edição pra jogar no cenário de Ragnarok Online, né? Que esse aí, por conta de questões autorais, né? Não tem como ser um produto que eu vou vender nem nada, né? Então, porque tem os direitos do Ragnarok e tal. Então vai ser algo que eu vou soltar. Já até soltei lá pra galera dos apoiadores. Eu sempre solto lá tudo que eu tô fazendo. E então, se você quer conferir, apoia.se/dados críticos. A partir de R$8, que é o quê? Um cachorro quente hoje em dia, né? Uma coxinha. Uma coxinha. Você ajuda aí o canal, se você quiser. Se não puder, você pode participar do Ziggurat do Bem, que esse termo quem ajudou foi a Carol, né? Ziggurat é aquela pirâmide inca, né? Então, o que você pode fazer? Pegar o canal e indicar pra 2 amigos, né? Que você acha que vão gostar, né? E tal. Olha esse canal aqui, galera. Conhece? Esse boca a boca é a coisa que mais ajuda, né? Porque quando alguém que a gente conhece que indica, geralmente a gente dá uma moral maior, né? Então, muito obrigado aí por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Até a próxima live. Apareçam lá no Discord pra gente bater um papo. E tchau, galera. Abraço. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.